Fala pessoal, sejam bem-vindos ao mais um episódio do ZebuCast. Um prazer ter a audiência, a paciência de vocês aqui com a gente toda semana. Dessa vez, um já conhecido de vocês, mas prazer sempre de receber Gustavo, nosso diretor internacional da BCZ Jovem. Como é que Manuel, tá? prazer aqui. Tudo certo? E um convidado mais que especial, né, Gustavo? Um dos jurados mais respeitados das raças zebuínas. A gente tem o prazer de conversar com ele. Quando o pessoal pega e fala o nome dele, todo mundo para escutar e é referência. Nós estamos hoje com Célio Arantes Raim, médico veterinário nascido em Jacarezinho, considerado pelas principais criadores de gado de elite do Brasil, como as maiores autoridades no julgamento de gado de elite, que formado em bacharel em medicina veterinária pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduação de zebuínos na FASU. Celinho, doutor Célio, senhor, é um prazer estar aqui no ZebuCast. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Manuel. Bom dia. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui. Eu estou à disposição de vocês porque as palavras aí foram captadas no site ou no histórico da BCZ, nunca faladas por mim, a não ser a correção de que fez pós-graduação na FASU em julgamentos. Então, para mim, toda essa carreira ou essa opinião é de quem cria gado, ou dos colegas de profissão. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e ver um projeto indo para frente tão bom. Eu acompanho, assisto, review a entrevista com o Henrique esses dias. Legal. E outras todas também. Legal. Não, isso é resultado do seu trabalho, da sua carreira. Celinho, me permita chamar de Celinho. Vamos começar pelo começo, vamos dizer assim, para a gente entender essa trajetória. Por que a escolha da medicina veterinária? Por que essa escolha de enveredar por esse caminho? Essa é mais profunda, né? Eu sempre, de criança, gostei de animal. Isso é uma facilidade. Talvez em algum momento da história a família teve solução de continuidade com terra ou não. Mas a vocação da linha materna minha é para café, de gente que foi de Minas e São Paulo para trabalhar no norte do Paraná. E do meu pai não tinha essa vocação. Ele era filho de imigrantes alemães, formou em Curitiba, foi para o interior. Conheci minha mãe em Jacarezinho e iniciaram. Mas a minha mãe é de gente que está, de família Arantes, que está na região de Jacarezinho e Cambará, que é o norte, a entrada do norte do Paraná, porque o Paraná é assim, uma colonização interessante. Ela é toda litorânea, como todo o país, para o Paranaguá, que dá a Curitiba. Ela tinha um caminho do Viamão, os gaúchos que iam vender coisa em São Paulo. E tem a entrada do norte, que é vencida muitos anos depois. Então, o Paraná é um estado antigo. Curitiba, na região metropolitana litorânea, tem cidade de 300 anos, 400 anos. Entre Paranaguá, Antonina, Curitiba, Guarapuava, Castro. E aí parou. O norte é novo. O norte é do final do século XIX. Do meio para o final. E aí a minha cidade é uma das mais antigas daquela região. E quem fez o movimento migratório lá foi os mineiros, os paulistas, de novas áreas para o café. Então, assim... Mas eles tinham propriedade, plantavam café, o gado de leite da época era gir já. Então tem algumas fotos, recordo, do avô com isso. Daí na linha paterna, que apesar de não ter vocação agrícola tanto, tinha um tio, casou com uma prima primeira do meu pai, que tinha fazenda de gado, na região até hoje. Tá nos meus primos segundos, tá na 4ª geração de gado cruzamento industrial, Nelore com Charolês e tal. Esse povo, como eu moro em fazenda, e Jacarezinho era uma cidade de destaque para estudar, tinha um colégio de padres lá e tal. É mais antigo que Londrina, Jacarezinho. Está a 150 quilômetros, mas a importância tinha linha de avião há 50 anos atrás lá. Esse tio levava os filhos para estudar em Jacarezinho. Tinha muita dificuldade, estrada de chão e tudo. Então, o meu primo ficava a semana inteira lá em casa, quando o internato foi diminuindo. Minha mãe ofereceu, meu pai ofereceram. Aí o tio vinha buscar final de semana, sexta-feira, e eu comecei a ir com ele. Eu tinha 11, 12 anos. E ele tem 1.000 cabeças de gado até hoje, 1.500 cabeças. A gente vacinava, lidava. E os primos e parentes eram para trabalhar. E ajudar, né? Não era só ir lá passear. Não tinha passeio lá. Depois de adulto, eu fui passear lá. E meu pai ia uma vez por ano lá no churrasco, final de ano, quando ele vendia uma boiada e convidava o comprador de boi e alguns peões, fazia uma vez por ano isso. Mas isso de montar cavalo todo final de semana, vacinar e curar um bico de bezerro, laçar gado. E aí eu tinha a vocação minha, pessoal, de ter galinha em casa, cachorro em casa, e depois o meu pai comprou um sítio. Um pouco mais para frente ele retomou o veio da família. Mas com certeza essa frequência na fazenda do meu tio Ney Minardi,
lá no norte, que eu tenho um primo que fez especialização em pastagem, que as Sei. outras igrejas formadas no Rio Grande do Sul, um deles. Então tinha o vô dele, o pai dele tá vivo lá, que é meu tio, ele tá lá, meu irmão dele tá lá, e os meninos filhos dele, que tem um veterinário também. Eles estão na quarta, e eles moram na fazenda durante a semana. E o Legal. meu tio mora lá até hoje, toda semana, não tem nem casa na cidade. Então isso influenciou bastante, porque eu passei meu ginásio até o colegial, que eu fui morar em Curitiba, vendo gado todo final de semana. E as férias eu ficava lá também. Uhum. E você aprende um monte de coisa, né? E, mas eu tenho um quê com... Mas eu depois pensei em agronomia, pensei em engenharia florestal, pensei em educação física, eu jogava bola, jogava basquete, Ó, adorava educação física, então tive um momento de dúvida. Talvez o curso de zootecnia não era muito claro no Paraná. Tinha só entendi. em Maringá, não tinha em Londrina e não tinha em Curitiba. Então eu achei que veterinário era o curso melhor. Passou que no primeiro ano eu fiz em Lages, Santa Catarina, depois voltei e fiz em Curitiba os 5 anos. E aí a história vai indo daí, vamos ver da onde você quer que eu fale mais. Não, é muito interessante ver isso, ver essa raiz. A ideia era justamente isso, você falar pra gente de onde veio essa raiz, você explicou bem. E dentro do curso de medicina veterinária, como é que foi essa paixão pelo zebu, né? Esse Então, enveredar pelo caminho do zebu. eu tinha foto com meu avô materno, esse Mineirão Arantes, Claro Arantes, eh, com vaca gir, com touro gir, mesmo sendo um cafeicultor. Era Sei. comum na região o uso de tecnologias que hoje parecem tão simplistas. Por exemplo, fechar todo o gado no curral à noite, todo o gado dele dormia no curral, para rastelar o curral e jogar o esterco na roça de café. Roda d'água, algumas coisas assim. Esse meu avô era muito diferentão. Ele foi delegado, presidente de partido político, tinha brevet, ajudou a construir uma usina. O pai dele tinha fazenda, foi administrador de fazenda, foi para o Paraná para isso, mas ele tinha vida própria. E acabou tendo uma. Faleceu muito cedo, mais jovem do que a idade que eu estou. Esse cara tinha foto com o Gir, que ele vinha buscar em Minas, porque ele também foi criado. Eles são de Airuoca, no sul de Minas. Minha primeira vaca Gir chama Airuoca. Tem muito mais Nelore do que Gir. Gir é bem pouquinho. Mas a minha vaca é o nome da cidade da onde a minha família saiu. Esses arantes são do sul de Minas. E aí, meu avô estudou aqui em Uberaba. Depois eu vim saber, anos depois. Ó, Um dia eu contei pra minha mãe no telefone que eu queria ir numa missa domingo à tarde. Eu descobri que só tinha missa no Marista, lá, 8 horas da noite. No diocesano aqui. aham, sim. Aí eu liguei pra minha mãe, ela falou, filho, você não sabia que teu avô estudou aí, fez colegial? Eu falei, não, mãe, não, teu bisavô mandou ele estudar fora e foi interno aí. Aí, Olha só. anos, que eu já era juiz, tal, tava um dia que eu tava atrás de missa e passou o horário. A gente fica julgando aqui até 6, 7 horas da noite, e eu queria ir numa missa. E eu descobri que a única missa que tinha um pouquinho mais tarde, 7h30, 8 horas, era no diocesano. Então, as coisas você vai descobrindo. E hoje pra mim, a minha segunda casa fora Londrina, e a minha mãe em Jacarezinho é Uberaba. Se eu tivesse um gosto de mudar, eu provavelmente não mude mais. Mas a gente nunca sabe do futuro da vida, Uhum. porque eu venho tantas vezes no ano, né? Mas eu gostaria de vir mais. E então, assim, o gosto pelo zebu, talvez eu assistia muito julgamento. Estudante, eu frequentava Ah, as exposições, duas, uma no Paraná, mas em São Paulo, Jacarezinho na divisa, tá? Ela tá tá. beirando o Rio Paranapanema. A exposição melhor da região é Santo Antônio da Platina, Hum. que depois eu participei, fundamos um núcleo de Nelore lá, ajudei, tem uma sociedade rural importante. E no estado de São Paulo, elas têm 40 quilômetros, Jacarezinho está no meio, 20. Então é 20 para cada lado. Paraná divide com São Paulo em Jacarezinho. Santo Antônio entrando para o interior do Paraná. E Ourinhos é a primeira do sul de São Paulo. E Ourinhos também tinha um criatório muito forte de Nelore. E é uma feira grande, um pessoal de usina que ajudava a cuidar. Coalhato, que tem fazenda no Pará, que são amigos da gente. Milton Pires era o coordenador, seu Zeus da Bom Jesus. Esse povo eu pedia para estagiar lá. Uhum. Mas antes de estagiar, eu ia com ou meu pai e minha mãe final de semana, ou com um funcionário de casa, ou quem cuidava de nós, com pequenininho, desde pequeno. E eu assistia, achava legal demais o gado. E o gado predominante era Nelore lá. Tinha muito pouco giro, o Zé era mais raro, e um pouquinho de gado de leite. E cavalo. Então eu achava muito bacana. Eu gostava muito daquilo.
E quando eu entrei na faculdade, comecei a frequentar mais. A procurar esse caminho. Então esse gosto pelo julgamento, essa vontade depois de virar jurado foi por conta dessa... É possível que sim, mas em Curitiba tinha um negócio interessante. Quando abria o ano assim, saía no edital da escola de veterinária, vaga de estagiário Uhum. durante a exposição de Curitiba, que era importante. Aí teve uma influência também, tanto para reprodução como para o gado. E Curitiba era uma feira boa, por mais que tinha menos zebu, era meio que nem esteio, assim, sabe? Uhum. Tinha uma feira, chamava Expotiba primeiro, depois Feira do Paraná. Fora Londrina e Esteio, eram os lugares que mais você tinha, Cimental, Marquigiana, Red Angus, Charolês, Legal. tudo. E todas de cavalo, e búfalo, e carneiro, e tudo. E tinha um pouquinho de zebu. E lá eu estagiava em todas as raças, quase. Eu passava a semana lá. Tinha alojamento, e dormia lá, ajudava a pesar gado, chegava antes da feira, ajudava a pôr plaquinha, entregar roseta. Então, assim, acho que foi um pacote, né? E aí, numa semana veterinária, lá pelo segundo, terceiro ano, ou indo pro quarto, quando eu já tinha tido noção que o zebu que eu gostava não tinha lá em Curitiba, numa semana veterinária a gente resolveu organizar um curso. Hum, E aí eu falei isso ontem aqui, na aula de curso de julgamento. Eu falei, olha, eu juntei com um colega que era do interior, e nós fomos no filho do professor. E ele falou, olha, tem que pedir lá em Uberaba para fazer um curso de julgamento de zebu específico. A gente ligou aqui, a Gorete era secretária antes da Luísa, e a gente oficializou. Como conseguimos, não sei explicar. A gente Não é arrumou um fácil. gado, porque gado perto de Curitiba tinha pouco. Tinha um Nelore de média qualidade, de um criador de lá. Guzerá veio do estado de São Paulo, porque tinha um menino que estudava lá, o pai dele é criador, falou, não, se você pagar o óleo, meu pai manda umas 10, 15 cabeças aqui. E se eu não estou enganado, veio o Gir da Cachoeira e do seu Olavo Cardoso, que era de perto de Londrina. Mas eu acho que foi mais da Cachoeira. Tinha que ter 3 raças para oficializar o curso. Foi da aula Dr. Rômulo Kardec, Ó. Zé Amir Ribeiro, Josaquian e Arnaldo Manuel. Turma, hein? É, Meu ficaram uma Deus. semana com a gente. Então, eu organizei esse curso com o professor, o Narciso, que era filho do professor Narciso, que era de suinicultura. Como ele era professor do departamento de zootecnia, ele falou, ó, o caminho é esse, eu bolo as cartas, vocês assinam, mas era uma semana veterinária que aluno montava. Por volta de qual idade você tinha nessa época? Só pra gente Eu acho contextualizar. que eu entrei muito cedo na faculdade, tinha uns 19, Ah, entendeu? Porque não sei se vocês já participaram disso. Se você participa, você organizar curso, eu organizei esse de julgamento zebuíno, Sim. um de plantas tóxicas e o outro de podologia, porque eu achava um absurdo, já gostava de casqueamento ou de alguma coisa de raio-x e não tinha muito tempo para aula. Os caras falaram, então faz um curso uma semana. 3 ou 4 cursos, você busca o cara no aeroporto, você acha hotel pro professor, você liga pro cara pedindo, ó, você tem que vir, nós não temos grana para pagar, não, a passagem. Eu lembro, nunca esqueço de um professor pesquisador em Belém do Pará, Jürgen Dobereiner, que era professor de plantas tóxicas. Ele era uma autoridade, tinha livro. Eu liguei para ele, falava um português meio carregado de alemão. Expliquei para ele, nós somos da escola veterinária, sou do centro acadêmico, estou te chamando para um curso. Só que o engraçado é que o curso de julgamento nós conseguimos levar ele inteiro para lá. E ele foi oficial. Eu nunca fiz curso aqui. Eu virei juiz só para aquele curso lá. Olha. Nós éramos 65, 2 viraram juiz. Eu e mais um colega que não exerce. Então, assim, você tem que correr atrás. Acho que uma mensagem legal, vendo Isso é jovem assistindo a gente, Isso é vocês fazendo, e eu me sinto com o espírito jovem. Para mim, dar aula, mesmo que eu não seja professor universitário, é fomentar o zebu, fomentar certeza. melhoramento, fomentar a seleção animal. E fomentar tem que ser líder, naturalmente, né? Você não cria um líder à toa. Mas se você tem chance de ser líder, aproveite essa chance. E talvez a escola de veterinária da Federal falava, não, essa semana vocês organizam os cursos. Se a gente tivesse curso ruim, ia ser palha, ia ser fraco. Se a gente organizasse cursos bons, não no nível desse, que aqui nós estamos em Uberaba, mas levar animal de caminhão, ir para o parque de exposição, arrumar comida, arrumar peão, e levar a turma, 4 professores de alto nível, de Uberaba passar uma semana em Curitiba, e arrumar grana para isso, tinha patrocínio, que a Federal não bancava tudo. É uma vivência Você vai na tortura, você vai fulano de tal pedir dinheiro no laboratório. Você tem que aprender várias coisas, tem que se virar de várias formas, tem que... Você sabe o que a Federal dava? Você conhece a Federal. Eles não têm como dar as coisas. Uhum. O ônibus, Ah, sim. para levar aluno só. Todo o diesel, toda a despesa de comida, os peão do parque, a despesa dos
técnicos daqui na época. Era vocês. Nós, você tem que correr. A federal não tem como dar dinheiro. Uhum. Disponibilizar aula, na época era reto projetor, né? Talvez um computador começando. Comida, a gente tinha umas verbas para comida, talvez, para levar os professores para almoçar. Só isso. E hotel. Agora o transporte não. E a despesa com animal, não, lógico que não, né? Isso muito, muito legal, essa história que você contou, porque realmente, como você falou, para a turma jovem que assiste bastante, é muito importante isso, né, Gustavo? De você tem que correr atrás, eu fui correr atrás, eu fui fazer organizar o curso, porque eu tinha interesse, então eu dei um jeito de organizar o curso aqui. Então isso mostra que aquele negócio, né? Quem quer, consegue, né? Vai E atrás. fazendo que se aprende, né? Não adianta deixar tudo na teoria. Quando você pega e tem aquela vontade de correr atrás, isso, quando as coisas realmente acontecem, quando você tem gira aquela chavinha. Tem que correr atrás. E Celinho, assim, entrando nesse assunto de curso de julgamento, aproveitando que a gente está aqui na semana do curso de julgamento, você já, inclusive, ministrou as aulas aí pra gente. É uma pergunta que eu geralmente gosto de fazer para os jurados que vêm aqui no ZebuCast, não poderia perder essa oportunidade de fazer para você. Sem desmerecer, obviamente, a importância desse curso, porque te dá toda a teoria, enfim. Mas o olhar clínico que você tem, que os jurados têm, que grandes criadores têm, o olhar clínico para o Zebu, o olhar de saber julgar da forma certa ou saber apartar da porteira para dentro, esse olhar de saber selecionar, ele, na sua opinião, ele vem mais como um dom? Não, Emanuel, eu acredito que eu tenho um dom, uma característica que, claro, estudei, me preparei, me dediquei e somou-se as duas coisas, ou não. Acredito que uma pessoa sem tanto dom, mas estudando, treinando, vai chegar no mesmo nível de grandes selecionadores. O olhar clínico você pesa mais o quê? Dom, eu sou muito cristão. Dom de Deus mesmo, né? São graças. Sim. Meus filhos estão me ensinando a aprender mais da minha religião. Você acredita? Eles fazem parte do grupo de jovens. Legal. Um prega. As meninas todas têm atividade. Legal. E então eu, apesar de filho de gente fervorosa, eu estou reaprendendo viver algumas partes dentro da minha crença e da minha religião. Então eu acredito muito nisso, que é dom. Você tem que aproveitar ele. É dom, sim. Porém, se você não insistir ou aproveitar, é muito amplo nisso. Aproveitar as oportunidades, desenvolver algo que você tenha como enche com o teu. Mas tem um negócio básico, assim. Primeiro, você tem que, jurado, vegado, olho clínico, aí vai no dom e praticar, ter oportunidade. Jurado é um pouco diferente porque você quer ter ética e ser honesto e tentar ser o dia todo e pedir a Deus para você não pecar sobre essas coisas. Então não dá para... É melhor um jurado que tenha menos prática que outro e que está aprendendo decisão, que seja de origem boa, que queira na vida praticar a coisa correta. É muito sério ser jurado. É muito sério ser... Tudo que a gente faz, né? Tem que ser assim, né? É que a gente tem que falar disso num país que nem sempre isso é tido como importante. Verdade. Num país que a cada dia parece que menos tem essa importância para algumas pessoas, para outras não. Tem que se reacender isso. Então o cara tem que ter vegado, saber vegado e ser gente. Juiz que não tem comportamento ético tem que sair fora disso aqui. E a gente tenta, mas não é nós que decidimos quem tem que sair. O meio é que faz. Mas a BCZ tenta, o colegiado de jurados tenta e os criadores também tentam. Mas se você praticar muito e ver muito gado e comparar muito, melhora. Você não precisa ser um expert. Esse negócio meio estranho. Um dia o Arnaldo estava me contando de um menino que descrevia gado aí para eles no tempo antigo, que estudou aqui e era estudante colegial, que um dia disse, mas esse gado que vocês têm aqui no Uberaba, o vermelho descende de um gado que veio como gir. O Arnaldo sabe falar até o nome dessa pessoa. Então isso é dom. Tá entendendo? Não precisa fazer veterinário ou zootecnia. E tem criador que são assim, os de notável saber, os de conhecimento próprio. Os que tentam fazer o curso para virar jurado, se não tiverem esse dom, não tiverem oportunidade, ou não forem éticos, ou não querem ganhar mais dinheiro, porque isso aqui não é para ganhar dinheiro. E não é profissão. É uma atividade complementar à tua formação profissional. Né? Até tem uma boa remuneração, os que têm um bom volume disso. Mas ele te abre campo para você atender fazenda, para você dar orientação no geral, que é o que eu busquei quando eu quis fazer.
Eu acho que você ser veterinário, dar toque em vaca, fazer não sei o quê, e chegar pro cara e falar, essa vaca é melhor que aquela, ou ter uma tendência, que era o que a gente fazia antes de morfologia. Hoje, você tem que fazer tudo isso aliado ao que você discutiu de PMGZ. É um diferencial competitivo. É muito competitivo. Você tem que saber olhar gado, se comportar, mas na criação, a morfologia é complementar nas provas zootécnicas e na interpretação dos programas de melhoramento. Mas as coisas se combinam, se convergem para um bom resultado. Mas a oportunidade de fazer aqui, se eu estou te falando que eu estou aqui, talvez porque eu ajudei a organizar o curso lá de Curitiba, ué. E porque eu achava bacana a boa exposição, e o ABCZ deu força para nós e foram para lá. Agora, como é que seria a vida todinha profissional minha se não fosse aquele curso lá? Entendeu? Mas assim, tem uma coisa complementa a outra, mas para não fugir do âmago da resposta. Tem que gostar e tem que ver muito. Porque se você não vê muito, você é juiz de carpê. Você é juiz de Yakult tomando bolinha de gude. Tomando bolinha de gude no apartamento. Você tem que juiz de terra, de curral, de botina. Sem ser assim, exagerar para um outro lado. É verdade. Sim. Não dá para juiz dentro de casa. Não é juiz de televisão, de vídeo. Pegar rodagem, tem que... Você tem que ver muito gado. Seja ele no curral, apartando bezerra, ajudando a apartar, sendo treinado aqui pelos colegas da BCZ ou de outras atividades paralelas, de que vem morfologia, e tem que ter julgamento de curral. E para vir para a pista. Na pista, você tenta ver um gado bem tratado. Falei isso, vocês dois estavam lá. Que seja, assim, na aula de biotipo, de Epemuras, você fala assim, ó, eu vou apartar lá no curral, dentro do grupo contemporâneo, um animal mais profundo, mais comprido, de melhor aprumo, de melhor raça. Ah, mas como é que eu vejo isso rápido? Se aqui você tem um bicho de argola, de cabresto, é óbvio que você tem que ter experiência para isso. Mas a ideia é a mesma. O Epemuras que eu fiz em animais tratados aqui, você tem que tentar fazer no campo para escolher os melhores indivíduos. Perfeito. E, Celinho, você entrou bastante na parte da ética. E tanto para jurados que já existem, para os que estão se formando essa semana, ou tendo a oportunidade de ter o curso, e provavelmente alguns vão se formar e fazer parte do colégio de jurados. O que é permissível e o que é certo ou errado entra na parte da ética do que um jurado pode ou não pode fazer? Eu vou historiar mais um pouquinho para as pessoas saberem como é que é. Nós tivemos uma comissão de jurados aqui, que perdurou por um bom tempo e depois ela se modificou, ela existe ainda. Mas ela foi muito ativa no início. Até achavam que a gente estava querendo fazer algum sindicato. Não lembro se era o Orestinho ou Zé Olavo. E nós fizemos um movimento danado. Ficaram preocupados. Não. Foi numa mudança quando instituiu o Epemuras, que veio do PRAS. E nós não fomos consultados. Isso é outra história, não importa. Eu fui falar com o Arnaldo, inclusive. Eu, Bonilha e uma turma. Misturando sempre jovem com experiência. Mistura. Essa mistura é boa demais. Você ganha campeonato assim. Certo? Você não ganha campeonato só com cara experiente, nem só com cara jovem. Você ganha essa mistura. Nós vamos procurar. Arnaldo, estão mudando de novo. Tinha o Deras, o Praz foi o Pepe Muras. Eu lembro do Valdeci pegou o microfone e falou, nós estamos prontos. Os técnicos estão prontos. Mas a casa vai mudar ou daqui 5 anos vai ser outra sopa de letrinha? Tem aplicação prática, falando com 300 pessoas no Rômulo Kardec. Então tudo... Aí nesse momento nós já estávamos com ela embrionária. Nós fizemos uma comissão, que partiu de nós. O colegiado de jurados é vinculado ao Ministério da Agricultura e vinculado à diretoria. Tem países que não. Na Colômbia, por exemplo, ele é um apêndice. Ele tem vida própria, financiamento próprio, e a Associação de Zebu da Colômbia usa membros que eles consideram sempre parceria, mas não destitui ninguém, eles têm vida própria. Perfeito. É como se o Banco Central tivesse eleição todinha própria e o governo utilizasse eles. Aqui não é, nós estamos mais ligados intrinsecamente. Então a comissão, no início, gerou meio... porque teve um projeto antes, o Artal fez parte, o Dr. Fausto e o Baldoleia, para a comissão de ética. Escreveram um trabalho muito legal, que a gente não botou em prática ainda, em partes, algumas coisas. E a gente fez a comissão, a primeira comissão foi o Ivo Ferreira Leite, o Willinho, Cury, Marcelo Toledo, eu, Irineu e... Não posso esquecer de ninguém, fica chato. Fabiano Araújo, tem mais alguém, eram 7. E essa comissão colocou o que a gente poderia e o que não poderia fazer. A gente vem discutindo isso. Depois se renovou ela, depois teve a eleição dela, meio que indicado por quem estava aqui. Eu falei, não estou mais nisso. Isso era um movimento próprio, dentro do colegiado. Mas ela existe.
tá? A ideia é, como é que faz para corrigir os colegas? Tudo tem que ter algum tipo de conselho. Eu acho que assim, se você vender gado, você não pode, se você expor gado, se você não tiver o nome claramente, tiver maquiado por trás de alguma venda, você não pode julgar. Uhum. Você pode ser juiz, carregar a carteirinha, usar, ó, eu tenho capacidade. Mas tá presente lá. É. Aí a BCC tem que ficar correndo atrás para descobrir o cara que está embutido num leilão, numa assessoria, que sempre existiu aqui em Uberaba. Hoje está até mais claro. Você pode dizer que tem 15 assessor, mas pelo menos está claro. Antes ele existia meio embutido, sem levar nome. Sabe? Eu, pelo menos, era jovem quando eu ouvia falar isso. Bom, então não pode participar de venda. Não pode ter animal de pista. O problema é como é que você pega o cara que não é ético, que está lá numa sociedade de animal de pista, mas não está no nome dele, da BCZ. É difícil. Então você tem que. A BCZ agora vai ficar. O colegiado de jurados vai ficar correndo atrás. Isso aqui é o problema. Outro problema é você se envolver o ano inteiro com o gado que vem para a pista e dizer que está apto depois. Então, assim, teve momentos que alguns colegas de nós optaram por não atender certas fazendas. Eu estou no meio Entendi. desses, porque eu falava, pô, uma vez eu fui na. Não pode dar nome ao boi, porque já até parou de criar. A Boi Gordo me chamou. Estava no auge, não tinha tido problema financeiro. Aham. Eles compravam as melhores vacas de Uberaba. E o gerente era um veterinário de limusine, amigo meu. Eu fui em Tapetininga com ele, uma fazenda maravilhosa, um gadão. Todas as vacas davam gado de pista aqui. Eles tinham dinheiro para comprar. Eu falei, ó, projeto não me dá. Por que, Celinho? Porque os bezerros daqui vão ganhar dos caras tudo. Esses bezerros que nós estamos acasalando, essas vacas aqui, eles vão ganhar de todo mundo. Vocês têm cocheira extraordinária, o cara tem dinheiro, as vacas são boas. E aí como é que eu vou julgar o gado que eu ajudei a acasalar? Uhum. Não dá. Se você tiver pode algum colega me discordar de mim. Essa é a minha opinião. Eu tenho direito a ter a minha. Então a minha é que não dá para ter esse movimento. Então certas fazendas, se eu atendo fazenda do Pantanal de 1.500 vacas e eu acasalo, um abraço pro gaiteiro. O máximo que o touro faz é chegar na central. E se chegar na central, eu faço questão de não acasalar ele. Porque não me sinto eticamente correto. Outros caras são sócios de touro de central e acasalam o problema dos caras. Eu acho que não é correto. Então, assim, você não tem que ter a vivência muito intrínseca em leilão e pista. Não dá. Você não tem que só pensar, mas eu quando vou lá, separo tudo. Não dá. Porque passou o tempo que você tem respeitabilidade. Você tem que provar e parecer ético. Você tem que ser, parecer, e provar e parecer. Perfeito. Senão os caras te derrubam na primeira escorregada na curva. Então, assim, isso eu falo para os caras no curso. Isso eu acho que é assim para algum estagiário, que eu tenho a honra de. São poucas pessoas que tiveram a oportunidade que a gente teve de estagiar. E tem que correr atrás com ética. Eu fiz 40 e poucas exposições como auxiliar. Talvez o Marcinho, que está aqui como diretor, fez mais. E o Tavinho, que é jurado, a gente fez na mesma época. Eu sou contemporâneo do Tavinho. Ó. O resto é tudo 10, 15. Quando a gente aumentou de 10 para 15 aqui, os negros chiavam. Eu era da comissão, falei, mas espera lá, eu fiz 40. Não me... Então, assim, tem que correr atrás, mas tem que. Porque daí você vê uma gama de caras muito grande, diferentes, que pensam diferentes, não só por escolher um animal um pouco mais alto ou mais precoce, e sim pela vivência do cara enquanto comportamento de jurado. O jurado é líder, natural. O que eu falo fica gravado. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Então o teu comportamento tem que ser referência também. Até porque o que você fizer numa pista de julgamento dos animais que você escolher, você está mostrando que é para esse caminho que a raça tem que seguir. Rapaz, é uma tendência. Por mais que as DEPs É. e a biotecnologia diminuíram e equipararam algumas coisas, né? A gente parou de escolher um touro só pela perfeição de morfologia ou pela genética deles. A gente tem que continuar escolhendo pela genética, pela morfologia e pelos resultados que eles têm nas DEPs estimadas deles. Um pouco com a acurácia mais alta agora com a genômica, ou esperando os touros terem alguns filhos para usar mais maciçamente, mas sem deixar de usar os touros jovens. Então, mas a decisão final sobre um touro passa ou por um jurado da BCZ, como técnico que diz que ele dá registro ou não, ou mais profundo aqui. Uhum. Aqui tem uma distância que algumas raças não têm e outras têm. Por exemplo, Isso. o Verdade. Nelore está de um jeito que, se ele não tiver avaliação zootécnica, genética, mais profunda, ele está sendo rechaçado por muitos criadores de gado comercial. Erradamente, eu acho, por radicalismo. Uhum.
Mas também a turma pediu para isso, né? Em compensação, os touros, filhos de campeões, Guzerá, Tabapuã, Gir Leiteiro, o Gir, uma situação um pouco diferente. Não sei se eu não estou esquecendo ninguém. E Cindy, são os mesmos touros que estão na central para uso na parte mais produtiva do negócio. Só de eu usar essa expressão produtiva, eu estou ofendendo uma coisa que eu amo, que é a pista. Então tem que trabalhar com cuidado sobre isso. Uhum. Por quê? A pista tem que diminuir a distância, porque Pro campo. o gado bonito e de morfologia Ele tem que ser produtivo, tem que ser produtivo. Perfeito. funcional. Tem que a BCZ tenta, a Associação Nelore tenta, as demais associações tentam. É difícil. Muito. Então, assim, e isso chegou no campo. Isso chegou no campo do criador de gado comercial, fala, mas esse gado não me serve. Outra coisa, usa maciçamente touros que na prática do campo não são tão produtivos. Não porque eles são perfeitos de aprumo, não porque eles são mais musculosos ou mais bonitos, porque as filhas não dão leite, que demoram a enxertar, porque a gente faz tudo dentro da cocheira muito bem feito e usa receptora. Então, assim, eu falei disso no julgamento esses dias, e quando eu vejo o jogo animais um pouquinho mais zerados, vacas paridas, você tenta ver leite. A BCZ e a Nelore abaixaram a idade do andrológico, da medição de perímetro escrotal, permitiu prenheses mais jovens aparecer no catálogo. Você tem que quebrar isso um pouco. Mas então os campeonatos mais jovens, eles têm menos importância. Eles podem ser muito bonitos, mas o campeonato mais jovem, de bezerra ou de bezerro, que não mediu CE, não sabe se é bom de leite. Hoje nós estamos desmamando com 7, 8 meses a cabeceira do gado de melhoramento com quase 300 quilos. Isso. Tudo bem? Se você tem uma vaca selecionada há 4, 5 gerações para dar um filho pesado, é provável que ela tenha capacidade disso. Agora, isso com alguma adulteração, imagina onde chega. Aí esse cara tem que estar cada vez mais intimidado a fazer isso. Agora, se eles dessem mais chance também para uns boi com avaliação melhor, eles estão tentando. Mas eles ficam rigorosos demais na questão, às vezes, de um olho um pouquinho mais arredondado, de uma orelha um pouquinho mais pesada, ou de um chifre não tão bonito. Se eles derem um pouquinho mais dessa chance, acho que eles têm a melhor base de vaca que tinha no país, tinha a ver com esse gado. Ela é formadora. Se você olhar os avô, bisavô, tataravô desse gado de avaliação, tudo veio também, passou por algum criador de pista, talvez. Entendeu? Você imaginar que os importadores, quase todos fizeram pista, seu Torres era campeão de pista, Cachoeira, seu Nenê Costa e o Brumado, e esse que era o gado bom, fora aquele gado antigo com o Len Gruber, e o gado baiano, OM, para ser simplista, todo esse gado deu gado de pista. E todo esse gado deu gado de avaliação. Então a base genética é a mesma. Não tem que complicar. Agora, se você prefere fazer FIV de um boi que não dá leite, porque ele ganha peso, e depois você deixa as vacas fora, ou mesmo um boi que não dá leite na média, uma filha dá leite. Você fica com 10 que pariram, 2 ficam lá. Mas você já vendeu um monte de coisa. Então como é que você quer que um neto dele chegue na central e o técnico central não contrata ele? Porque tem muito mais gado produtivo na mão de um monte de gente, mas que já teve essa origem um dia. Então, nós estamos num momento que o Guzerá acasala com boi da pista e é produtivo. O Cindy faz isso. O Tabapuã é um bom exemplo disso. O gileiteiro é assim. Os animais Tabapuã aqui do curso, eles estavam todos zetados. Ou seja, e eles vão pro do penate, PMGZ. eles vão pro penate, e eles voltam para a pista, eles são filhos do penate, são filhos de campeão de prova. O Tabapuã é uma raça que está em prova de grande peso há anos. O Nelore também está, mas aí criou um nicho nesse gado aí, de alto valor, de alta performance. E Celinho, você é mais da velha guarda, tem muita experiência. Do meio, tá? Perdão. Eu tenho um meio aí. Você Eu e tá o Tavinho estamos no meio. Falou Tavinho, ele tá... E vocês nessa época um pouco mais antiga, alguns anos para trás, não existia tanto essas DEPs e o gado era um gado produtivo, era um gado bom, que tinha a pista junto com o campo muito próximo, que hoje acabou tendo essa disparidade. E você já citou alguns motivos, né, talvez. Por conta... Pode falar. Não, pode completar. Termina o raciocínio que eu tenho uma ideia disso, pode te ajudar nisso. Hoje, o que você acha que o Nelore teria que fazer para poder aproximar, diminuir essa distância? Porque, igual você falou, o Brahman, o Cindy, o Tabapuã, o Guzerá e o gileiteiro.
os campeões de vaca de leiteira são os campeões de lactação. Que são líderes sumários, são campeões do lugar de pista. Mas eu posso levantar uma provocação agora como criador. Como criador de Nelore, o que que eu penso? Concordo com o que você falou. Mas aí, aqui a sua visão, Celinho, como jurado. Você vai buscar o mais produtivo, você vai buscar o mediano, você vai buscar o mais equilibrado. Mas eu, como criador de Nelore, ao tentar usar touros diferentes do que a turma está usando, não vou dar nome, mas Sim, são os não dois, pode, os três mesmos touros que vão dar mais rendimento, são os que fazem os mais campeonatos. Aí eu, Emanuel, vou dar uma temperada ali com outros touros para tentar unir um pouco de avaliação junto e desempenho, tentar unir. Aí eu chego com um animal com um biotipo um pouco diferente na pista. Aí tem a maioria, isso na minha opinião, a maioria dos outros jurados não vai ver como você vê. E aí acaba que eu posso ficar prejudicado nisso. Como é que a gente faz? A pergunta é, como é que a gente faz para o colégio de jurados ter um maior padrão de um julgamento? Quase $1 milhão essa resposta, se ela existir. Não, eu acho assim. Você tem que ter uma formação, né? Eu tenho gente nativa ainda que fez parte da minha formação. Valdecir Marim, os que eu citei que deram curso de julgamento para mim, esses que eu continuei auxiliando depois e foram colegas de trabalho. O Arnaldo, doutor Arnaldo. O Rômulo foi um ícone para mim. O Baldoleia, que dava palestra para o Brasil inteiro, difundindo as técnicas do Bosman. Eu ia pro curral com ele, ele apartava 400, 500 vacas no dia, dando nota se tinha tendência à subfertilidade ou não. Quem que não tá aí? Dr. Fausto Pereira Lima, tem um livro recente muito bom. É o último, Nelore. Hernani Cordeiro, que era de Curvelo, criador de Nelore também, de Guzerá, juiz de mula. Esse povo toda a vida escolheu o gado melhor. Dr. Teiro, lá no Paraná, meu amigão que faleceu na Covid. Todo esse povo aí escolheu um gado. O Bonilhão era muito assim. Um gado bom, produtivo, precoce, fruto de gado, prova de grande peso. O IZ colabora muito com isso. Se criou uma marra hoje em dia que tudo que a gente falava, que o gado melhor tirado, produtivo, conseguia ir para a pista. Eu acho que o excesso é que está judiando. E o excesso não é de hoje. É de 10, 15 anos. E qual que é o melhor bezerro para você tirar para a cocheira? Ele tem que crescer rápido e ser bonito. E como as provas de DEP, as avaliações genéticas, querem um contexto muito mais amplo, que é precocidade sexual, ultrassonografia de carcaça, um nível de leite um pouco maior. E isso não é o gado que cresce tão rápido necessariamente. Até tem. O problema é que daí fica muito viciado. Eu acho que eles também gostariam de saber quais são os touros de usar, mas não tem coragem, porque comercialmente eles não vendem mais caro. Então, se uma hora para e todo mundo aceita que vai ter 2, 3 anos que nós não vamos mais usar esses touros, é isso aí. Porque o jurado, ele tenta, mesmo os meninos novos, o colegiado tenta dizer, o boi é equilibrado, um Epemuras que tenha mais costela do que membros, sai do tardio, aprumos corretos, tenta. E o gado que a pista faz no Nelore especificamente, nós esquecemos de falar o mocho. O mocho é mais suave para isso. Sim. O mocho mistura os touros de prova aí, tem um gadão. Eu dividi pista esses dias com ele e o gado mocho está no nível excelente. Campeão de prova, líder de sumário, vai para a central e faz bar de pista. Mas a população é menor. Aí a população, o desempenho, a competitividade do Nelore, eu não sei se tem algo parecido na Feira de Palermo, na Argentina, se tem em Houston, no Texas, se tem competitividade. Se tem no gado holandês em alguns lugares do mundo. Nesse nível do Nelore não tem. Eu acho que não tem. Eu fui em algumas E aí feiras... estreita, porque daí o que importa é ser competitivo nesse nível. E aí tem os touros que são fora da curva para dar esse gado aqui. Exatamente. Foi exatamente isso. E você respondeu muito bem o intuito da pergunta, porque está num nível de competição tão grande, principalmente o apelo comercial tão grande, as cifras estão muito que aí altas. A gente teria que falar assim, gente, vamos reunir todo mundo aqui, vamos combinar em fazer uma coisa em prol da raça, a gente vai passar esses 3 anos aqui fazendo assim. Aí seria um sonho, né? Eu falo no microfone às vezes sobre isso. Seria um sonho. Eu falo no microfone quando dá certo, né? Não posso ficar falando demais, agora tem que falar toda a categoria. Foi a experiência de jogar quase 400 cabeças, falando todo o grupo. Você sozinho.
Mas tem hora que você acha um encaixe lá num campeonato mais importante e tal. Ou que o boi tem um perfil desse tipo. Uma vaca. Pô, agora você tá jogando vaca com 3 crias. Sim. Indo pra terceira cria. Porque permitiu mais. É ótimo. A chance de uma bezerra ser campeã, só se as vacas forem ruins de morfologia. Se elas forem boas de morfologia, emprenharam cedo, deram leite, e estão com o bezerro bom ao pé, fica até parecendo que teria que ter 2 grandes campeonatos, que nem de leite. Um grande campeonato jovem que nunca pariu. Jovem... Se o Nelore continuar assim, em alto nível, pode fazer 2 grandes campeonatos. Porque você nunca mais vai tirar uma jovem. Eu também A não acho. ser se você quer inventar a roda. De uma vaca que deu 2 crias, as vacas tinham umas 10 vacas de mais de 1.000 quilos. Parede e prenha. 900 quilos, nem estou falando em valor, que tem que ter esse peso, mas é assim que elas estão. E elas não são as maiores. Tem 1.000 quilos que é cachuda, larga, profunda, forte e bonita, preservando raça e boa de aprumo. Se você põe uma vaca daquela com um boi líder de sumário bonito, dos jovens, que eu vi hoje cedo, que eu fui em Central e vou depois do almoço antes de ir embora para casa, tem que dar essa chance. Eu não sei como vai dar essa chance. O jurado tenta tirar um gado produtivo. Eu acho que os criadores não estão dando chance para isso muito. Ou o mercado, ou o leilão, não sei o que está amarrando. Eu acredito muito no mercado, viu, Celinho? Essa Concordo. barreira de mercado. É difícil isso. Assim, tô falando expressão que eu ouvi no mercado mesmo, de assessorias, de pessoal das leiloeiras. Então, assim, o que a gente escuta nossa, aí eu denomino até o meio sangue. O meio sangue é complicado. Nossa, é tão feio falar isso. Usam essa expressão, porque o que é a justificativa deles, Gustavo? É assim, o criador da pista não vai querer porque tem a linhagem de um touro mais avaliado, de um touro jovem, e o touro fora, isso não existe. e o criador da avaliação não quer porque tem uma vaca bitelo, Big Ben, enfim. Você ouviu falar do seu Francisco Carvalho? Irmão do Tonico, mais velho? Sim. O seu Francisco cria muito bem, faz um leilão Nelorão, seu Artêmio, Sim. e toda a turma que segue ele no Mato Grosso do Sul. Mato O Mato Grosso. Grosso do Sul tem esse gado e tem líder de o melhor touro recente aí, leilão de touro. E tem um Centro de Pesquisa Nacional de Gado de Corte que faz avaliação genética aqui dentro em parceria com a BCZ. Sim. Lembrar para a BCZ, certo? Um dia eu estava vendo gado com ele e comentei algo parecido com ele, tem uns 12, 15 anos. Eu na caminhonete vendo gado com ele, na chácara dele, chegando em Campo Grande. Eu falei, Celinho, para com esse negócio de doer gado, velho. Não existe, velho. É tudo um gado só. Ele falando que o gado dele não tem sido usado em pista. É tudo a mesma coisa. Eu fui na Índia, fiquei 2 anos morando lá. Esse gado é tudo a mesma coisa, você faz o que você quiser com ele. Então a base genética é a mesma. Entendi. Você não pode criar subgrupo. Porque tem gado de alta performance, inclusive para bater nesse gado de pista, como Dépia Sobreano. Quer se comparar? Sim. Pega o melhor Dépia crescimento dos bois do IZ, que é prova. Os melhores do Len Gruber, da Fazenda Mundo Novo aqui. Sim. E dos outros seguidores. E do Grupo Aberto que faz pista. O melhor touro que tem aqui, e Neto, você sabe o nome, não vamos citar aqui, ele não é tão superior aos melhores que eu vi hoje cedo. Entendi. Os pais. Tem que dar a chance de usar ele também. Que às vezes é que esse boi chegou num nível de osso que aguenta esse peso, desafio. Aí os bois um pouco mais de prova não tem osso para isso. Isso é um parênteses, tá? Mexer com aprumo de gado de alta performance é difícil. Ponderal muito alto, né? Conversa com o Claudinho e fala para ele, olha, Celinho, a gente usa esse gado aqui, é um tanto pro leilão e um tanto pro abate. E eu trabalho em fazenda de alta performance. Eu trabalho em fazenda que faz leilão na Expo Genética, que usa só esses touros, que está muito bem conduzido o trabalho, que faz ultrassom de todo o gado, faz teste de carne, eficiência alimentar, mas descarta, hein? Descarta nos bezerros que não comeram ainda. E talvez esse touro famosão, recente no gado de pista, tenha osso que aguenta. Ou o criador lá aguenta mais ou é mais caprichoso e faz casco todo, desde antes da ideia de desmame. Olha como é que a coisa é complicada. Só pra falar, se quiser falar o nome, fica à vontade. O Arnaldinho já falou, de alguns eu não prefiro não falar. Se sair, fica à vontade. Se sair, saiu. Mas eu posso falar, por exemplo, uma coisa que acontecia antes. O Claudinho, isso que você falou, o Claudinho falou numa reunião agora, há poucos dias na BCZ aqui, inclusive, ele falou na reunião justamente isso que você falou, que o descarte está altíssimo. É, muito alto. O gerente dessa fazenda que eu vou, fala isso, pô, Salim. Falei, cara, mas você tá colocando o botão em central, você... Ele falou, você não tá nem CSG mais aqui quase. Falei, não, depois que mudou o perfil... a régua subiu, o Zaquinha pediu para que seja um touro que lá na mesa dele, ele veja se ele concorda, que ele imagine um touro com esse número. E apertou mais a régua um pouquinho. Mas assim, ainda muito jovem. Se a gente registrasse boi com 3 anos, tinha muito mais CSG.
é que a gente fica com receio de dar com 1 ano e meio e o boi entortar na central. Entortar a mão, linha de dorso ou racial, entendeu? A gente registra mais cedo, porque o mercado exige mais cedo, você tem que vender mais cedo, os números saem mais cedo, a contratação é mais cedo, mas a estrutura física não aguenta, ela não está formada exatamente com 15, 18. Então, o RGD, tudo bem. Você está se arriscando, tudo bem em termos. Você tenta ver. Mas o CSG não. Porque o Jardim CSG em Boi estava super tratado de prova, depois vira um banzé na central, você fica até com vergonha. Você deu CSG nele. Entendeu? Então eu diminuí. Puxei o freio de mão. Mas às vezes você vê uma novilha formada esses dias, que era doadora do cara, só registrei com 2 anos, ela foi pro leilão CSG. Foi o único CSG das fêmeas em 300 e pouca na fazenda. O cara falou, não, essa você não me pediu, ela tá aqui na lista. Não, mas nem te peço mais, porque você nem usa mais, você nem tira do fogar, você nem põe no fogareiro mais. O Z. O Z. Não, tá aqui esperando a hora que eu ver o bicho. Então, assim, a gente tem que caminhar. Uma vez, tinha uma bezerrinha no pé em Curvelo, Cuzerá. Eu tava jogando Nelore. E o Hernando Cordeiro, que faleceu, se ali vem ver essa bezerra comigo, é a melhor bezerra que eu vi na minha vida. Cuzerá. E ele era criador de Cuzerá, de Nelore. E amigão nosso, criador lá em Curvelo, ele. Hernando Torres Cordeiro. Era a tal da Caroline. Eu tive a honra depois de jogar como vaca. Foi reservada, foi grande, enfim. Mas assim, como é que você via uma bezerra e sabia falar? Ela não era filha de um touro que era unânime. Eu quis falar dela, pode dizer, pela beleza, que você pode ver pelo feeling do expositor, do cara que mexe na Fazenda S, do Canoas, do Toninho Salvo, do juiz, que estava jogando ela a primeira vez. Me arrepia de lembrar disso. Ela não era filha de um touro que era unânime, que tinha que ser só ele. Tem que dar outras chances. Entendeu? Tem que acreditar no teu trabalho. Cadê os touros de fazenda? Que todo mundo queria questão de ter um touro de fazenda bom. Seu Torres tinha, seu Rubico tinha, Cachoeira tinha, Sabiá tinha, tem. Você tem que usar aquele touro, testar ele também. Não, os caras querem usar só aquele que o mercado está pegando. Tudo bem. A gente está conversando aqui há 10 minutos sobre isso. Vamos pular disso, inclusive. Mas que eles têm. Agora tem umas pontinhas por aí. Teve, por exemplo, a Nelore fez uma época progênie melhor touro jovem. Sim. Uma tentativa, né? Você limitar alguma coisa, não dá para limitar, né? O mercado é livre para as coisas. Mas Certo? foi realmente acho que é uma boa iniciativa, né? Que é aquela pra gente para nova geração, Nova né? geração, Para ver se tudo que você fizer. incentivava. Mas eles andam aparecendo por aí, tá? Anda uma tentativa, mas não nas melhores vacas, que tem compromisso com as vendas, que são mais certeiras de ganhar campeonato. Então, acho que eles têm que pensar, espero que a nossa conversa aqui informal faça alguém pensar um pouquinho mais, será que a gente consegue fazer isso? Eu tô pensando já. Celinho, você saindo um pouco disso, você falou bastante dos touros e tal, falou bastante de acasalamentos. Agora, como Celinho criador e como técnico, que acho que não dá para separar as duas coisas. Você falou que foi na central e vai à tarde. Como é que é o seu processo pessoal de escolha de um touro para usá-lo no seu rebanho ou no rebanho das fazendas que você acompanha? A morfologia ser decente, não precisa ser a melhor morfologia. Decente, não precisa ser um CSG, mas gostaria que fosse um tipo, um animal correto, de aprumos, harmonioso, que o racial também esteja sem ter a melhor saída de chifre do mundo, mas decente. Porque o RGD segura muita coisa, mas não segura tudo. Isso balanceado com genética que você acredita e com as melhores avaliações, não precisa ser a melhor, né? Eu acho que a avaliação genética equilibrada é você ver um touro bom de crescimento, que isso está meio que tranquilo hoje em dia. É impressionante quando um colega te fala de um touro bom, ó, Celinho, ele não dá o melhor peso de mama. Eu falei, rapaz, não quero só isso. Porque por muito tempo só queria peso de mama e crescimento. Ser bom de leite não é uma ditadura, mas ele tem que ser bom. Não precisa ser 7, 8, 9 quilos, mas tem que estar bem distribuído isso. Ele ser moderno em carcaça. Esse é um ponto importante. Porque os touros de central vão muito jovens. E às vezes você não consegue enxergar neles, fora ser filho de uma. Porque eles estão indo muito parecidos também. Tem 2, 3 fazendas que eu fui hoje, nessa central que eu fui, que tem 4, 5 irmãos lá. Por uma série de fatores. Que o irmão vende bem, daí contrata um outro e a vaca fica nela. Também tem coisa que tem que abrir mais na central. Mas a carcaça tem que ser moderna e eu não acredito mais, isso é uma opinião pessoal minha, em touro sem genética de avaliação de carcaça.
Não acredito mais em gado de corte. Só nas raças que não tem ela como N suficiente. Então eu não vou dizer que é o casalo Guzerá. Adoro Guzerá. Sou fã. Nem todos os touros têm variação genética de carcaça. Sim. Porém, eu pelo menos quero ver a morfologia lá. Sim. O Nelore, que já tem isso há mais de 15 anos consolidado. Para que eu vou usar um boi negativo para gordura? Ou marmoreio? Utiliza a ferramenta, né? Utiliza a ferramenta. Porque o AOL está relacionado muito com ganho. Sim. AOL por peso e tal. E o Nelore é meio que consolidado para AOL, mas tem que olhar também. Porque tem alguns touros que estão indo e ficando fora em AOL. Eu não acredito mais em um touro que não tem equilíbrio, que não tem avaliação de carcaça. O genômica está em todo mundo já, né? Mas está ficando muito próximo tudo. Eu gostaria muito de achar um touro que não deixasse de ter um pouco de linhagem Len Gruber de vez em quando. Eu casalo 1, 2 touros que tem o sangue importado mais perto. Então eu vou usar essa nova importação aí que o pessoal fez. Beca, NJOP, Mata Velha, o gado brumado, para ter uma opção de sangue. Eu não gosto de acasalar nunca um touro, uma fazenda que não tenha um IZ. E sei que vários colegas de ponta, cara que fica fazendo conta no computador para fazer o melhor avaliação genética possível, também tentam buscar isso. O Arnaldinho falou hoje no julgamento sobre essa última importação, que ajuda muito no refrescamento também, que hoje é necessário. Ponto importante. E também na parte de fertilidade, porque o gado indiano é um gado muito fértil. Eles são muito férteis. A primeira vez que esse gado desmamou, na primeira importação, tem vários dos touros deles que ficaram famosos, eles estão com 12, 13 anos hoje em dia. Quase todos os melhores deram sêmen entre 12 e 18 meses. Há 10 anos atrás. Isso é muito rápido. Tá? O perímetro escrotal, eu controlo numa fazenda do Paraná que tem lei, eles chamam de lei, né? Mas já não é mais lei, né? Eles é que ficam referindo. É igual a história do POI. Caiu no Brasil é PO, mas para os criadores são POI. Os descendentes de lei fechado, dão sêmen cedo e as novilhinhas dão embrião cedo. E embrenham cedo. Tem outras características. Você não vai acasalar ele achando que você vai ter ganho de peso igual uma seleção desses top de central ou mesmo de pista para ganho de peso. O que ele não tem ainda é o ganho de peso igual aos outros. Eles reflexos com sangue e veio com o gado importado, duas coisas extraordinárias. Eles podem ser usados pelo extremo do cara de carcaça, que é a confraria, por exemplo, que quer marmoreio, pela turma que faz ultrassom há 12, 15 anos, porque eles têm marmoreio, têm gordura e AOL. AOL nem tanto, porque eles não têm tanto peso. Mas marmoreio e gordura tem. Então, assim, você tem que buscar, não dá mais para você fechar o olho para isso. Agora, se eu vou acasalar Tabapuã, já tem avaliação. Se eu vou acasalar Cindy, vou tentar. Tem sumário, sim, todos eles têm sumário. Sim. Um pouquinho suave nisso, né? Sem exigir igual o Nelore. Com menos informação, por enquanto, né? E assim, Celinho, e você falando, continuando na questão dos acasalamentos e nos touros, qual que é a proporção que você julga ser mais ideal, mais indicada, ou que você acredita em relação a que muita gente comenta sobre a utilização de touros jovens? Como é que Ele é essa? criador, né? Isso é liso. É o seguinte, não dá para não usar touro aproveitando jovem. a oportunidade, Tem né? que pegar uma ideia, né? Eu acho que o Nelore está na melhor fase da história. Não tem nada melhor do que você, além de todos os sumários. Pergunta para o Zaquian como é que eram os primeiros sumários de touros. Ele já te falou sobre isso? Não. Era o modelo touro. Era outro modelo. Você tinha o sumário touro, a gente ficava querendo sair o sumário uma vez por ano para usar os líderes do sumário. Eu era recém-formado. Então a BCZ com a Embrapa, e depois a USP também, ajudaram muito nesse aspecto. Beleza. Só que não era tão profundo como o modelo animal do Bloom, para chegar a uma progenie com maior confiabilidade, mas já tinha alguma confiabilidade. Já não estava zero. Por sorte, eu não precisei só acasalar boi campeão grande campeão nacional. Mas usei o Inca, campeão nacional, fez vaca boa. Sim. Depois nós descobrimos na prática que ele ia demorar um pouquinho mais para embrenhar. Mas esse embrião do sumário de touro antigo nos ajudam a quase não precisar dos touro velho. Quase. Porém, numa fazenda moderada, que você não conhece a base genética dela, ela tem que ter no mínimo 20% e no máximo 80% touro jovem. Mas no mínimo 20%. Sabe por que a 20% é conta? Pode ser maior, pode ser que eu esteja enganado. Uns 30%.
Porque eu lembro da nossa conta de melhoramento animal, de palestra de melhoramento, com um cara americano vindo falar no Brasil, Austrália aqui, que você tinha que repor no mínimo, para a taxa de reposição, de pressão de seleção, no rebanho comercial, ser no mínimo 20, 30%. Você não ouviu alguma coisa disso? Entendi. Você tem que matar 20, 30% das vacas, nem que você não tenha tudo isso de vazia. Você tem que vender vaca comercial. Você faz o que você quiser com as vacas. O rebanho comercial, para dizer que ele está pressionado a evoluir, se o comercial tem que fazer 20, 30% de reposição de novilha, Imagina o eu pior. tenho que ter no mínimo isso de touro jovem. Só que a coisa está tão confiável, a validação está tão grande, com acurácia, com genômica, que nos dá aí 30, 40% logo, que você pode colocar aí, eu vou ao contrário. Eu vou nos 70, 80 de jovem e te mantém em 20, 30, daquele touro que ele passa de uma geração. Você já Tá? conhece a média dele. É. Vamos citar um, porque até a Fazenda, a gente merece sempre citar, como eu citei em Gruber e o Izê. Dá bom sucesso o Quarupi. O Quarupi já está nos netos, Sim. mas tem Fazenda que não usou ele. Então eu vou coletar com um filho, um neto moderno, e pode ser que esse criador, a primeira vez que eu estou indo, precise de algumas características do Quarupi. O Quarupi botou leite lá em cima e baixou o tamanho do gado. Ah, mas ele não tem AOL ou EGS tão alto. Mas ele fez algo muito forte, como o USP fez. Eu não acredito numa fazenda Nelore hoje, mesmo dos pisteiros, que não considere o armador algo que tenha que fazer. Se esse cara falar para mim, não, vamos discutir. Você vai preservar a linhagem, não quero usar ele. Não usa porque você não quer, sem preconceito. Porque ele é bonito, igual os touros mais bonitos, que eu fui estagiário e que eu vi, e que eu ajudei a dar grande campeão nacional, e que eu dei grande campeão nacional. Ele tem frame equilibrado do gado moderno. E ele tem a média altíssima de produção. Esses touros, se você for numa fazenda que você nunca usou armador, usa ele mais um pouquinho para o cara começar, mas usa o neto, o bisneto, via materna ou paterna, mas brinca e pega a melhor novilha do cara, ou a melhor vaca do cara, que você não pode errar muito, que ele tá atrasado, né? Ele chamou um técnico agora e faz uma FIV dela com armador para ele ter armador no pé também. Entendeu? Então, assim, são algumas, mas isso é 10, 20, 30. Se eu falar com você daqui 5 anos, talvez a gente fale em 100% de jovens, mas não dá para falar isso ainda. Tá. Então, eu acho que inverteu a linha. No mínimo 20, 30. Eu tenho certeza que sim. Estou convicto. E falo isso fora do país quando eu vou. Acho que o pessoal demora muito a levar sêmen para fora do país Nelore. Eles levam sempre 2, 3 anos depois. Só os bolivianos que são mais atentos e estão mais conectados com a gente. Mas eles levam 2 anos depois ou 3. Mas nós temos IATF mais que todo mundo no mundo. Nós fazemos FIV mais que todo mundo. Nós temos 3, 4 programas com o PMGZ. Vocês entrevistaram o Henrique. Aonde é a validação do Henrique, do programa nosso? Na Geórgia. É o mesmo sistema que avalia o Angus americano, Sim. que é a melhor raça de Bos Taurus no mundo. Me parece, para esse momento, taurina. Eu não gosto de fazer injustiça, que eu tenho milito por raça taurina. É o Angus americano. Mais que os europeus conseguem fazer com o Limousin, com o Blonde. Tem umas outras britânicas também que a gente é meio injusto, tá? Nem tudo é Angus. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem uma carne tão boa, Devon. Só que não é popular, mas deveria, que tem marmoreio, tem AOL, tem EGS. E é carne macia e tal. Então hoje, com essas biotecnologias, com as ferramentas de acasalamento, com o criador fazendo acasalamento no computador de um jeito tão prático e simples, ele mesmo ele não tendo um grande técnico junto, não importa. Se ele já fizer alguma coisa diferente do que comprar um touro porque achou bonito, ou porque ganhou alguma coisa, ou porque é líder de sumário, se ele souber mexer com as ferramentas, ele faz um grande trabalho. Isso também, desculpa, Gustavo, isso também, essa questão do touro jovem também tem a ver com a questão da consanguinidade, né? Cuidar da Apesar de que consanguinidade. eles são todos... Consanguíneos. Por isso que não pode perder os boi linhagem fechada. O IZ, Lengruber, o Lei, o POI, os touros fechados, alguns baianos, alguns outros trabalhos, né? Vão nos ajudar a não ficar amarrado com isso. Porque eles também, para ter esse performance alto e a central contratar, eles estão garantido espião, USP, espião Quarupi, campeão, que deu a chance para nós voltar no mundo novo, né? Mas tem outros novos, não precisa ficar só no campeão. No Lengruber tem outros novos. Eu usei um boi chamado Carajá da Mundo Novo, que é filho da mãe do campeão. Peguei Otavia. Ótima produção. O Carajá tem um filho zetado, Lengruber. Se eu não estou enganado, foi o Kardec, o Virgílio que registra lá. Então, assim,
Tem que dar outra chance. O Izê, eu vi hoje um boi, filho de uma Segal na central, com mãe de outro, de linhagem aberta, linhagem não fechada, e estava na central, um performance ótimo. A gente tem que ter. E não precisa só usar os dedos de sumar. Você tem que usar um touro equilibrado de carcaça, bom de raça, bom de aprumo, harmonioso, não tardio, porque a soma por número, tanto na pista como no sumário, leva gado grande. Tá? Tem que cuidar no frame deles. Mas uma hora você vai ter que casalar linhagem diferente. Senão você cai também na mesmice de algumas coisas e fica sem opção, né? Então, 1 ou 2 touros no ano, jovens ou não, tem que ser de uma linhagem um pouquinho mais suave e que abre o pedigree. Entendi. E eu vou querer entrar agora num assunto que é um pouco polêmico, tanto que a gente levantou essa bola pro Tavinho, companheiro seu. Eu assisti, acho que eu não assisti tudo até esse pedaço. Mas o Tavinho foi um dos cortes que viralizaram no Zebucast, no nosso Instagram. Pessoal que não segue, já aproveita para seguir o Instagram do Zebucast. Mas que é sobre as DEPs, porque o pessoal, tem muita gente, não sei se é como foi vendido de forma errada para eles ou se é uma falta de conhecimento, mas o pessoal pega, abre o computador, fala tipo, eu gostei desse touro aqui que tem uma DEP para isso, eu quero melhorar essa DEP, então eu vou com aquela vaca minha que tem uma DEP boa, olho pelo computador e faz o acasalamento, sem muitas vezes ter um acompanhamento mais perto, ver o que esse touro pode, sabe, um dos principais problemas dessa vaca, ou, sabe, ir no curral para poder fazer essa avaliação também na parte do olho. E o Tavinho deu uma resposta, a gente queria saber a sua também em relação a isso. Esse pessoal que faz muito no computador, assim. Primeiro, eu fico encantado de vocês dois estarem me fazendo essa pergunta. Porque eu acho que eu falei agora há pouco e estou falando de novo. Você está perguntando isso melhor como jovem do que alguns caras quando a gente se reúne para falar algumas coisas. Uhum. Beleza? Agradeço. E até porque tem uma linguagem que os caras assistem e vão respeitar. Então, Tavinho falando, eu falando, um outro cara que está há muito tempo na lida falando, misturado com você perguntando, filho de criador, neto de criador, de quem está no comércio de gado, de um monte de coisa. Dá uma mistura boa. Nós temos que atingir no agro e no gado de seleção e no melhoramento genético conversas dessas. Não adianta conversar eu, Tavinho, Josaquião, Arnaldo aqui, Valdecir, Bonilha aqui. Adianta sim, para alguma coisa pode adiantar, mas a nossa conversa pode não atingir. Então eu com você, com o Tavinho, com o Josaquian, com o Henrique, a gente pode, e outros técnicos jovens que estão vindo e outros extraordinários, né? A BCZ tem, outros programas têm, ou técnicos melhores que a gente, inclusive. Eu acho que, se não olhar a vaca, não faz acasalamento. Se não olhar a vaca, não faz um acasalamento decente. Você pode até dizer para mim que nos tempos modernos, eu já vi aquela vaca na fazenda. E ela era jovem, e aí acabou o sêmen que eu estava fazendo. Eu conheço ela, e eu atualizo ela na minha mente com um vídeo moderno hoje. Ou eu conheço o pai do touro, eu não tive tempo de vir para Uberaba, que a maioria das centrais estão aqui, ou no interior de São Paulo. E tem umas outras pequenas aí, menores, mas tem. Frequento muito em São Paulo também, em Prudente, ou em Botucatu. Mas um técnico nordestino, amigo meu, ele só pode vir uma vez por ano, gastar uma passagem de avião para vir ver touro. E tá uma central em Botucatu, 2, uma em Prudente, 2 em Uberaba. E aí? Ele vai ter que ver vídeo e acreditar num colega que vem. Salvo essas exceções, você tem que ver o boi no curral, a vaca no curral. Para um bom acasalamento, você tem que ver o boi ao vivo, jovem, e depois um pouco mais velho, ver se ele vira para uma FIV, e ver a vaca no curral. Você vai falar, mas isso não pode, Celinho. Estão coletando bezerra com 12 meses. Isso é uma outra história. Essa bezerra de 12 meses pode entortar a mão ou entortar o chanfro. Beleza? Até lá já nasceu até filha dela. Uhum. Não dá o registro nela e os filhos você joga o embrião fora. Ou ela vira campeã e um boi de pista. Você tem que acelerar. É um risco do negócio. Não sou contra, não. Tem que fazer isso com tempero. Se você me perguntasse o que tem que ser de boi jovem, eu diria que FIV em novilhinha nova é que aí tinha que respeitar os 20%, 30%. Entendi. Aí sim, porque você está multiplicando a nata na tua fazenda. Mas eu queria muito antes não imaginar que eu podia fazer embrião ou pedir para um criador
fazer embrião de uma reis antes do primeiro parto. Para ver se ela tem nurse, se ela sabe cuidar da cria e se ela é boa mãe. Não é só dar leite na DEP. É ver se ela tem o leite e se ela cuida para o bezerro não morrer. O Arnaldo me ensinou um negócio que eu nunca esqueço. O doutor Baldoléia falava a mesma coisa. As vacas, pra você ver se ela dá um boi de central bem, você tem que ver se ela é boa mãe. Não pelo ubre só. Se ela sabe criar. O Baldoléia era um cara que olhava o gado para ver seguir o Bosman, que é você olhar a feminilidade, produtividade, olhando o testículo para dizer se ele tem uma boa capacidade, não por ser só o volume, Sim. é a textura, é o epidídimo. E a fêmea, você tem cara de fêmea e um touro cara de macho. Não vou fugir da tua pergunta como conclusão, mas eu estou reiterando ela de outras formas. Não, perfeito. Ela é importantíssimo ver se uma vaca não está filmada para você por mentira e ela tem uma linha de dorso boa. Se a parte de primeiras costelas dela no vídeo só aparece boa e ela é acoletada, se os aprumos dela estão bem filmados, estou falando de filmagem, e os caras que acasalam a vaca no papel ou no computador, ele tá morto, né? São muito mais espertos que nós, né? Mas faz conta de 0,1. É. Faz conta de 0,1. Você acasala para 0,1. Você faz o que você quiser. É. Você estoura a DEP. Você faz, isso está disponível por todos os programas. O PMZ colocou isso faz muito tempo. Você tem que buscar a melhor avaliação possível, respeitando a morfologia. E essa sua pergunta do Gustavo e a sua resposta me deu 2 ganchos aqui que eu até anotei. Qual que é a sua classificação para a gente olhar para uma fêmea e classificá-la, chancelá-la como doadora? Porque para mim isso é uma chancela muito grande dentro de uma fazenda ou até dentro de um evento comercial. Porque hoje eu vejo que meio que banalizou esse termo. A futura doadora, uma bezerra de 6, 7 meses. Ah, é doadora, você vai coletar, você vai fazer embrião, você vai fazer prenhez dela. Essa é doadora. Eu tento praticar isso e conversar com os amigos criadores que a doadora ela tem que passar por vários estágios, por várias peneiras para ela realmente ser classificada como uma doadora. Como é que você classifica uma vaca para ser doadora? A opinião de quem é difusor de tecnologia e aplicador prático de tecnologia, ela não é igual a alguém que gera os números. E ela é totalmente diferente ou parcial. Ela segue nessa linha e ela é mais suave de quem quer vender e ganhar dinheiro. O comércio é necessário para nós estarmos aqui hoje, inclusive. Mas ele tem que ser o mais próximo possível da verdade. Não só vender ilusão, né? Há quem diga que eu estou errado, que tem que vender ilusão e um monte de gente tem dinheiro e a roda gira. Eu acho que tem que vender um animal bom pro cara. Por isso que o leilão é uma coisa estimulante, agradável, mas difícil de você pisar muito fundo nele e querer se comportar de uma maneira totalmente correta fora. Os colegas tentam. Os leiloeiros são muito profissionais, os assessores também tentam, as empresas tentam, mas o cara vende um troço que está num pacote ali que às vezes não é o mais correto. Mas dá para cortar, para melhorar muito. Dá para parar de mentir e exagerar, e de falar o que não está vendo, que é o que acontece todo dia na televisão. A gente não aguenta isso mais. Ninguém aguenta. Eu me afastei, dá muito mais retorno financeiro do que outras atividades minhas, mas eu faço com mais cuidado isso hoje. A doadora teria que ser, primeiro, de bom tipo, perfeita na raça e bom tipo, que é esse tipo moderno, carcaça moderna para o momento de hoje, que eu falei aqui no curso. Daqui 10, 15 anos, eu fui de um tempo que eu era estagiário, que o touro bom era grande e comprido. E hoje nós queremos um touro de frame mais moderado. Então, assim, como é que aquilo já valeu? Dito para o cara que tinha até pós-graduação. Então, assim, as coisas mudam. O processo de seleção muda. E o mercado quer a carne fruto desses touros puros daqui ou o leite. Bom, mas então ela tem que ter um bom tipo para aquele momento. Ser perfeita, o mais perfeito possível na raça. E o perfeito é não ter tara. Falei disso ontem também. O perfeito é não ter tara. Essa história eu quero a orelha mais perfeita. Mas a orelha não são todas iguais. Então, porque um touro, umas linhagens que tem hoje de bom produtivas, são um pouquinho maiores na orelha, o Guzerá e o Nelore tem isso. Tem animais bonitos que a orelha é um pouquinho maior. Onde é o... Não, o meu boi é o Schumacher. Bom, pode ser. Você não vai achar touro fácil em Central parecido com o Schumacher. Então ele tem que ser um touro sem defeitos, com morfologia que te agrada, emprenha cedo e já deu filho bom. Esse seria o ideal de uma doadora. Passado por isso, vim de família de touro que você gosta e comprovada. Mãe e pai.
Mas isso fica um pouco para trás se você não quiser acelerar o teu processo. Isso que eu ia perguntar. Você acha que uma doadora ela tem que ser provada, tanto na parte materna, toda essa questão que a gente entrou, para você poder pegar e dar o selo dela na sua fazenda, do jeito que você quiser, para ser uma doadora? Ou você vê um animal ali que se, de acordo com a sua experiência, tipo, ó, com a sua vivência, esse animal vai virar uma doadora e você já começa fazendo Já aspira, já né? faz uma Não, aspiração, já o faz um negócio é, teste. o Henrique falou com vocês há poucos dias aqui. Quanto maior a acurácia, que é a confiabilidade, e a genômica está caminhando para cada vez mais, e a base de dados, até o ano passado tinha 300 e poucos mil animais. Não sei quanto o Neural vai fechar esse ano. Tá perto de 500 mil Então, matrizes. chegou a 500 mil. Nós tínhamos uma conversa para não falar antes do resultado ficar pronto, 350 a 400 mil. Vai chegar em 500 mil avaliações. Isso nos dá maior confiabilidade, que faz algumas grandes fazendas já quererem aspirar jovem. Mas vem de mãe boa, tipo bom, com essa, aí muda um pouco. Mas ainda dá dúvida se quantas vão descartar depois que parirem. Tem esse risco. Mas a genômica e os programas de avaliação nos fazem ter maior confiabilidade. Eu vou te dar um exemplo prático. Tem uma fazenda que eu vou, que o doutor Fabiano Araújo, que é amigo nosso, orienta lá há mais tempo que eu. Eu faço o registro, o PMZ comercial e oriento o gado PC e PA. Aham. O comercial, PA e PC. Caiu no PA, o Fabiano mexe. Ele faz ultrassom dele, a equipe dele, a empresa dele há quase 15 anos. Só aspirou faz TE lá. Só fez TE da primeira novilha há 3 anos atrás. Novilha virgem. Então, assim, o Fabiano é um cara moderno. Eu creio que eu esteja acompanhando o que está acontecendo também. A fazenda é moderna. Faz tudo quanto é teste, participa de tudo quanto é evento da BCZ, nos programas que tem. A gente demorou muito, mas se você não faz, você não acelera alguns resultados na fazenda. De números para competir no outro patamar, que é touro futuro de central e touro de leilão, de ser pedigree moderno e número alto. Então, assim, a doadora tradicional, eu afirmo para você ter segurança e errar pouco, é a filha, morfologia boa, pedigree bom, boa avaliação genética e deu o primeiro bezerro. Mas não está dando para segurar, para chegar a esse ponto. Talvez um criador que nunca fez TE e não quer atingir o mercado de leilão muito top e pôr touro em central de cara, esse tem que esperar e fazer o jeito que eu falei, Uhum. tá? Porque aí ele vai errar menos. Mas segundo o que o programa nos diz, e a biotecnologia e a genômica nos diz, é que a gente vai errar pouco. Mas vai dar alguma que você coletou que pode não dar leite, E mas erra pouco. uma pergunta que eu tenho é porque hoje, principalmente falando mais do gado Nelore, a gente está num nível onde o pessoal quer muito aquela vaca para poder vender prenhez nos leilões, então aqueles animais que são sempre muito aspirados. Mas com a vivência e escutando histórias de meu pai, meus tios, que visitaram fazendas, por exemplo, o Hudgens, que é o maior e melhor criatório do Brahma no mundo, a família Gutierrez na Cabanha Três Marias da Argentina. São fazendas onde eles não têm muito essa experiência em fazer aspiração, fazer FIV. O pessoal faz muito naquela vaca que ele tem tranquilidade, que vai dar uma cria boa por ano. E muitas vezes essa cria aí, ela tem um nascimento muito bom e muitas vezes tem uma abertura muito grande de papéis porque não fica aspirando ou usando simplesmente esses sêmens. E a pergunta que eu faço é mais ou menos nesse caminho. Falta muito nesses criatórios, sabe, top de linha, aquela vaca que é uma vaca que não tem toda essa mídia, que não é tão maravilhosa, bonita para vender prenhez nos leilões, mas que é aquela vaca que todo ano vai te dar uma cria boa, que pode dar aquele animal sustentável igual esses criatórios sempre fez? Ou você acha que isso é um atraso de tecnologia? Não é um atraso. É que esse povo está participando do negócio que a pressão econômica e a roda gira muito forte. Tem vaidade, tem resultado econômico, tem necessidade de estar no meio do negócio. Eu adoro, fiquei te ouvindo porque eu conheço todo o teu povo e eu gosto muito dessas histórias das cabanhas do Rio Grande do Sul. Respeito muito os trabalhos dos americanos também, dos Hudgens e V8, enfim, todo mundo. Uhum. Os grandes criatórios de Angus, os de Charolais, que são importantes, os de Limousin. Frequentei desde menino, de adolescente, o Meneghel, que fez touro Limousin, até hoje, nego pede sêmen para eles. Bom,
Eu trabalho fazendo no Pantanal, que resolvi entrar no programa de melhoramento. Tem fazendo no Pantanal que eu coloquei vaca. Falei, como é que eu ponho uma doadora jovem? Se eu não, aqui nunca fez FIV. Então nós começamos pelas vacas que eu fui nas fichas e olhei elas. E no segundo, terceiro ano, eu tinha vaca de 10, 12 anos e novilhas de uma cria. E nós conseguimos assim. As mais velhas estão começando a descartar, tem 8 anos o programa de FIV lá, 6 anos. Fizemos com o pessoal de Campo Grande do Zanenga. E aí nós descobrimos vacas que estão lá por conta de pedigree. Lá tem tinha filha do Quark, filha do Brado, filha do D2268, filha do Big do BJ. E começaram a entrar as filhas do Amador, entrar as filhas do USP. E agora gado mais jovem. Mas ele não está preocupado em fazer um leilão com melhor índice. Ele também quer ter o melhor gado do Brasil, como todo mundo. Mas com menor pressão. Quem está na pressão fica pegando bezerro. Você calcula esse margem de erro com genômica, com DEP. Existe, mesmo que pequena, que é a validação. Você imagina aspirar uma bezerrinha porque foi campeã em algum lugar. Você não sabe nem se você não tem informação verdadeira se a mãe deu leite. Tem uma conversa. Joga uma conversa bem, né? Uma música, uma poesia. Tá entendendo? E ela é linda. Ela tem um ponderal de quase 2 quilos. Ela tem uma performance muito boa. Um juiz deu um prêmio aqui, valoroso. E você aspira ela. Esse é um tiro na água. Pode acertar a cabeça de uma lagosta lá embaixo ou pode dar na areia. Entendeu? Então, assim, você pode acertar. Mas, então, mesmo com os números, pode ter um erro. Se você vai numa fazenda suave, como essas cabanhas aí, é como a fazenda que eu vou no Pantanal. De 1.500 vacas, fizemos 30 no primeiro ano. Hoje tem um número... Eu mandei para eles, questão do processo de separação. É uma grande agropecuária. Separamos 60 doadores em 30 e 30. Eu olhei uma por uma de novo para separar, dizer quem era A, B, para dar uma A para cá, uma A para cá. Uma A mais para cá, uma A mais para cá. Entendi. E eu fiquei olhando e falei, nossa, olha como a gente tá suave aqui. Mas como tem um monte de filha neta que já são das primeiras doadoras. Fazendo família, né? Fazendo família nas doadoras. E uma fazenda que ficou 25 anos criando gado a campo no Pantanal. Isso é muito interessante. Então, assim, é um outro processo. Eu queria que lá a Central tivesse chance, nos desse chance de ir lá na Ribeirópolis, ou na Capão de Angico, do Mário Cândido, escolher um touro de Central. Se eles não vierem para o Penat, eles quase não são visitados nem para isso. Verdade. Então aí é um outro círculo vicioso que as centrais e os programas e a própria expogenética, tudo leva. Se você não entrar, dar um jeito de entrar, Fica muito preso no ciclo. quem é dos colegas meus que registram no Acre, no Nordeste, no Pará, no Tocantins, no Goiás, no Mato Grosso, sabe bem o que eu estou falando. Que existem muitos outros rebanhos bons que têm uma dificuldade, eles têm que fazer uma luta. A barreira deles é intransponível e é transparente. É quase jogar pedra numa barreira desses filmes futuristas que você vê. Porque os outros caras já estão aqui dentro. Ou estão dentro das pistas, ou das Verdade. centrais, ou são milionários e tem 3, 4 mil prenheses por ano. Como é que um criador que tem 50 doadoras, que faz 300 prenheses, e os nordestinos são campeões nisso, como é que eles vão competir Verdade. com um cara que tem 3 mil vacas, que é dono de uma empreiteira, ou é dono de um banco, ou de uma seguradora, sabe lá o quê, que nem aparece. E que faz... Esse cara tem um N muito maior. Esse N vai levar mais boi de central. E se a central só manda os caras lá, como é que um cara que nem esse, que ou vocês podem ser você, ou outro, vai ser visitado e vai ter chance? Um monitor bom, DECA 1, índice 30, fica por aí, vende no leilão ou fica de repassada para nós. Você vai fazendo um gato, você tem que acreditar que isso uma hora vai dar certo. Falta a pressão comercial, né? Infelizmente. É. E dentro dessa pergunta que o Gustavo fez, o Tavinho, que num dia lá registrando pra gente, ele me falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, parecido do que você falou. E até me ajudou a pensar da porteira pra dentro. Falou, Emanuel, quanto dessas suas bezerras que você fechou aqui, eu mostrei pra ele as bezerras que a gente tinha fechado pra cocheira. Quanto dessas suas bezerras, quantos por cento dessas suas bezerras é das suas vacas PO? É do pé de alguma vaca sua, do pé dela. Eu falei, Tavinho, muito poucas, muito poucas. Ele falou, 90% aqui é de preta, não é? Eu falei, 90% é de preta. Você sabe como Aí é? ele falou, para pra pensar nisso. Aí eu parei pra pensar, você tá vendo que você não tá tendo mais nenhuma vaca que te produz o animal da cocheira. Eu vou responder você e terminar a resposta para ele. Um dia eu falei pro Claudinho assim, que o pai dele tinha umas vacas que ficavam em doadoras, mesmo que não deu gado de central, e na vida aí é um exemplo, Uhum. né?
Sim. como a Matinha, como o FVC, como o EAO, como o Elge, como outros todos, tantos outros trabalhos bons que tem. A gente tem até medo de falar para não esquecer os companheiros REM, tudo mais. E vários outros caras novos, tem uma turma muito boa, né? E Colonial, que eu sou fã, faço um parênteses, que é um rebanho extraordinário. Mas tem N, tem capital por trás, tem muita coisa fácil. Beleza, é do mercado isso, tudo bem. Vai ser no mundo inteiro assim. Mas, eu perguntei pro Claudinho, falei, Claudinho, cadê as vacas aqui que teu pai segurava por ser as mais eficientes de reprodução, por ter o menor intervalo de parto, mesmo que não produziu o campeão? Ele falou, eu tenho que dar uma pensada e vou ver se eu estou coletando essas vacas. Por quê? Às vezes elas são um pouco menores em avaliação genética, mas fizeram um monte de família, mas não deram um touro de central. Isso no processo da Naviraí. Sei. Ou um touro que foi o destaque em leilão, que é o jeito dele, né? Mas sempre foi muito consistente. Muito consistente. Então, na Ribeirópolis, eu consigo ver como criou o processo de descobrir doadoras. Depois do bonde estar andando, desde 94, 95, está fazendo 30 anos. Nunca falamos em FIV. Falava, mas não fazia. Falava, mas não fazia. Aí, a gente foi atrás de genética para não perder. E eu tentei abrir para touros bases, para depois colocar os touros mais modernos. Mas as vacas entraram. Qual é o critério lá de doador ainda? Agora, com a genômica, mudou para esse sistema dos caras modernos. É o melhor bezerro que eu vejo no pé de cada GM de acasalamento. Lá começa o GM1, é os que param em julho e tal. Cada GM, os meus bezerros elite, a mãe vai para doadora. Só se ela for uma cabeça muito fora do padrão, que é difícil, porque está registrada, ou tiver uma carcaça muito abaixo. No Pantanal, o peso final é diferente do formado, que a gente chama. Lá é quase um sertão. Então, assim, é ótimo, mas é difícil. Recriar é difícil. O final é bom. Aí a gente pega as vacas do bezerro e tudo bezerro bom. Então, não tem erro. É igual o Tavinho perguntou para ele. Porque o processo de doadora são as vacas que deram os bezerros bons. Agora, até lá, nós ficamos meio pressionados. Mas como não temos vaga em leilão caro e não estamos sendo visitados por Central, ainda estamos esperando pelo menos ser primípara. Quando nas primíparas, no GM delas, ela dá o bezerro de 250 quilos, 300 quilos, é doadora. Tá entendendo? E tem capacidade disso. Então ela pariu precoce, dentro do Pantanal, que é pariu entre 2 e 3 anos, e ela deu o melhor bezerro. Então é mais consistente. Se você comprar um filho de uma doadora dessa empresa ou de outra que faz isso, erra pouco. Mas nós estamos no PMGZ, estamos nas pesagens ponderal, sempre tivemos, desde que fundou a empresa, e estamos na genômica. Então o erro diminui. Muito, muito, Falo demais, muito né? interessante. Que não, isso, que não, isso, a gente uma tá, aula pra gente. tá aprendendo passando a muito. hora, Não, vocês dão tá um start, ótimo. o Eu stop. queria, Celinho, entrar agora no sentido de como agora técnico de campo, né? Isso até é uma coisa que eu comentei com o Gabriel, com outros diretores, enfim. A função do técnico de campo, né? Qual que é a principal realmente função dele, como você acredita que ele deve se portar, porque a gente, infelizmente, o nosso colégio, nosso grupo de técnico de campo é excepcional, mas ainda, infelizmente, tem aquele técnico de campo que ele tem, sei lá, uma postura meio de xerife, uma postura meio não tão próxima ao criador. E isso, estou falando lá no Nordeste, da nossa experiência lá no Nordeste, tá vindo o técnico da BCZ. É um dia tenso, é um dia que você fica com medo, que você se preocupa. E deveria ser justamente ao contrário. Seria, né, o dia de você estar mais tranquilo, para você conversar, para onde é que está indo meu rebanho, o que eu devo melhorar, onde é que eu tenho que acertar. Nós estamos melhorando. Ter essa aproximação e justamente porque eu acredito que o técnico de campo da BCZ que tem que ser o cara que leva o melhoramento genético, né? A nossa função é de extensionista, de melhoramento de boas práticas na fazenda. É de orientação, de organização, mas ela é de fiscal. Também. Então, se o criador vier cá vendo o colega meu de fiscal, e eu tenho que dizer, na tua fazenda, se o teu touro vale 20 ou 30 mil no leilão ou 15 mil, ou ele é um boi de corte de 4 mil. Se você respeitar isso meu, sem ficar pedindo para forçar, tudo já começa o relacionamento a ficar bom. Se você acha que eu tenho que ir lá para queimar o que você quer, nós daí largamos de ser um extensionista da BCZ, um difusor de melhoramento genético, um cara que pode orientar acasalamento. Tá tudo no pacote do PMGZ.
E nós vamos falar, não, você não vai fazer a gente registrar o que você quer. Já vai ter uma Então, se rixa. você tem essa cabeça boa, é como uma esponja. Se você está permeável a escutar Ser tecnologias novas, receptivo. ser receptivo a tecnologias novas, ótimo. Então tem de tudo na BCZ. Tem, estão diminuindo também, mas tem criadores no Paraná, por exemplo, que chegou em 3. O meu chefe, o Dr. Ender, é um cara super aberto, moderno, mais jovem, que ele, sabe, teve que comandar um outro porque o primeiro cara tinha ido e falou, vou embora. E aí, o Dr. Ender é um cara muito paciencioso, mineirão, vai e ajeita algumas situações. E eu nunca tive problema de sair de uma fazenda por desentendimento. Mas tive gente que ligou aqui em Uberaba, aproveitando que era o Gabriel recém-possado, na minha vida de não sei quantos anos de técnico de campo, dizendo que eu estava refugando muito. Hoje eu não estou indo mais fazenda dele. Voltei lá, o Josaquim me ligou com toda a ética, toda a calma. Celinho, você quer ir de novo lá ou quer que nomeie uma comissão? Não, rapaz, para mim eu vou. Vamos olhar de novo. Entendi. Olhei, filmei e falei, ele pra Gleida, vocês querem que registre esses bichos? Então, aí, os caras reclamam por causa desses bichos. Cara torta, marrafa larga, cambota. Beleza? O colega que tá indo lá de novo, falou, rapaz, eu tive problema lá, hein? Eles querem estar um gado muito novo, deu cambota de novo, deu não sei o quê. Falei, então uma hora só tem 4 no Paraná. Vai ter que chamar até de São Paulo, de Uberaba, porque ou aceita que o que é certo, o que é certo não é certo. Se aceitar que o que é certo, vai ter toda a informação do mundo possível. Uns com mais capacidade do que outros, com a boa vontade de tudo. Mas a gente carrega um negócio que chama caranguejo, que é uma delegação do Ministério da Agricultura, que muda a diretoria, muda o presidente. Não adianta um presidente aqui, quando eu comecei, me ligar, nunca nenhum ligou para isso. Diga-se de passagem, que os presidentes são muito parceiros e nunca pediram para registrar mais ou menos. Mas, ligar para o presidente para dedar que o técnico está refugando demais, falei, então eu estou bem, ué. Porque pior seria me falar a mim, no meu conceito que eu penso de ética na vida, dizer que eu estava sendo permissível. Com Eu fico certeza. preocupado de errar, de botar um chanfro que tem um fundamento, depois vira chanfro torto, já está na mão do outro cara que pagou 20, 30 mil no leilão. E falar que foi o Celinho que Exatamente. você tá Porque, colocando seu nome na... não, o registro leva o nome da Gleida, do Josaquim e do Celinho, e do dono. Uhum. Eu falei, mas você não liga como dono, né? Porque você vai falar, mas eu botei lá, a BCZ registrou. É. Eu falo pros caras, falo assim, nem o presidente da BCZ me liga, nem minha mãe, nem minha esposa, ninguém me liga dizer onde eu ponho um caranguejo. É só eu que ponho. Onde eu achar que é certo. Respeitando que tem dúvida, que é subjetivo, que é uma interpretação, sabe? Eu não vou deixar, vou te falar um exemplo claro. Porra, mas vocês técnicos da BCZ não deveriam registrar um gado um pouco mais tardio. Quem sou eu para dizer que o modelo que nós falamos na pista ontem, hoje, ou o modelo das provas zootécnicas são o melhor modelo? Eu tenho que dizer que ele tem que ter uma costela razoável, que ele não pode ser um 6-3, que eu quero um 5-6, 5-5, seria no mundo ideal. Mas todo mundo tem um 4-2, um 4-3, Verdade. que precisa vender estouro, que é melhor que um cara limpa, que é um boi de boiada. Desde que ele não tenha mão torta, um bigudo, ele vem no processo de seleção. Então, assim, eu não entro nesse mérito. Eu tiro os defeitos. E tento falar pro cara, ó, não fica com essa fêmea aqui, que não tem costela nenhuma, que a barbelinha é estreita, Uhum. ou que o ossinho é fino. Mas, assim, existe um registro que tira os defeitos e que é só médio. Tem a nota média de um registro mais fraco, Sim. regular, ou inferior. E tem os registros só de muito bom elite. Tem gente que se dá o luxo de deixar o técnico falar, ó, eu já partei um monte, você vem aqui e faz o que você quer, porque eu já descartei um monte de bicho ruim. Uhum. Tem gente que economicamente nem pode fazer isso. São muita diferença do cara de 10 vacas ao cara de 2.000 PO. Mas a gente tem que ir nesse meio, vendo onde a gente se encaixa. Mas nós somos um difusor de tecnologia, de melhoramento genético e de extensionistas de um gado puro, da importância do uso do touro PO para a melhoria da pecuária de corte e de leite no país. E o certo seria o próprio proprietário ter esse dia do técnico chegar na fazenda, um dia especial para ele de poder falar, tipo, de chegar para conversar, tipo, o que você tá achando do meu gado, saber, tipo, eu tô num nível bom comparado aos meus pares, eu tô acima, eu tô abaixo, o que eu deveria mudar da sua experiência, e deveria utilizar isso como uma forma de aprendizado e não uma forma tipo, eu contra ele. Eu acho que a maioria é. Uhum. A maioria é. Alguns gerentes não são pela pressão. E alguns donos pensam pequeno demais.
acham que sabe mais que qualquer técnico, que ninguém vai dizer nada sobre o gado dele. Mas é o que ele faz um gado com papel próprio, então. E para de usar BCZ. Entendeu? Tem caras que acham que sabe mais que todo mundo. E apontam um dedo pro criatório do outro. Vocês não deveriam ter registrado aquele touro que está na central, mas e o teu aqui é pior que aquele? Tá entendendo? Então, assim, é muito fácil falar. Tem que achar o meio termo e equilíbrio. Mas, com certeza, tá errado temer um técnico da BCZ. E tá errado achar que ele vai lá só para fiscalizar. Ele leva a tecnologia para dentro da fazenda, ele abre a porteira para dizer pro cara, ó, esse aqui é o melhor gado que você tem, esse é o pior gado, esse não dá, não é por aqui, e nós temos essas ferramentas aqui. Sabe, o cara tem que ouvir o que tem de melhor. Eu adoro falar para um cara novo, ó, lá eu falo nome, vocês falaram que não tem problema falar nome, o Mário Cândido é conselheiro daqui. Estou anos com ele lá no Cuiabá. Quando a filha dele, uma delas, são 5 meninas, começou a tomar conta, nós fazíamos umas conversas, assim, suave. Celinho, o que você gostaria? Levar pro Penat. O pai dela deixou a gente entrar no PMGZ. Já foi bom. Tomou uma invertida no leilão, competiu com gente que tinha avaliação, ele não tinha. Ele tomou invertida, me ligou 5 horas da manhã e falou, rapaz, o que tem que fazer? Porque o meu gado não tem avaliação, o gado dos caras tem. Meu gado era 100 quilos mais pesado e eu perdi no valor no leilão. Então entra no programa. Mas tem que evoluir o programa. Então a filha dele, uma outra geração, eu falei, ó, genômica. Penat primeiro, genômica depois. E aí nós vamos seguindo. Avaliação de carcaça no futuro. E voltar a fazer TR-FIV, que fez muito. Como parou com pista, achou que não precisava mais fazer. Você tem que ter, você leva a tecnologia. Quando eu falei para ela de genômica, foi há 5 anos atrás. Só as grandes fazendas faziam. Tava ponteando. Falei, não, cara, temos que fazer para descobrir os melhores indivíduos aqui. Então o técnico tem a possibilidade de levar, depois que ele passa uma reciclagem, que ele espera-se que a maioria faça isso, e a BCZ fornece material para isso. Nós temos reunião online, reunião física, tudo que tem divulga. Hoje os meios de comunicação estão fáceis para isso. Então o técnico falar que ele não sabe o que está rolando, ele está fora. E nós não deixamos esse cara estar aqui dentro. Né? Não é assim que pensa e não é assim que é feito. Vai lá, Gustavo. Celinho, eu queria mudar um pouco, a não ser que for do mesmo assunto. Não. Queria mudar um pouco de assunto, porque aqui na BCZ Jovem... Emanuel tá com sono. Tô nada. Um dos principais assuntos da BCZ Jovem que a gente levanta é a parte de sucessão familiar. Que isso a gente vê que Verdade. é muito importante. E eu lembro que no começo da entrevista você pegou e falou da família do seu tio, dos seus primos, que... Era um pecuário de corte, pelo menos. Não importa, mas é um processo de sucessão. E pra gente, principalmente esses jovens que estão assistindo a gente aqui hoje no ZebuCast, que você pudesse falar um pouco da importância dessa parte de sucessão, ou como deveria ser feita, ou na sua experiência, o que você acha que dá certo, o que não dá certo, nessa... Tem que pegar parece que tem que pegar gente de fora para falar alguma coisa. Mas tem que estimular a turma nova a entrar também, né? Esse criador que eu citei, o Mário Cândido, a Isabelle tá lá dentro, casou com um cara que é filho de criador de Nelore. O pai dele, o co-sogro dele também é conselheiro da BCZ, os dois, pelo Mato Grosso. Então a Isabelle casou com um cara que é de agricultura, mais do que de pecuária, mas tem gado também. Ela tem filhinhos muito pequenininhos. Falei, você tem que fazer isso aqui, ia andar a cavalo com seus filhos, como eu ia vacinar o gado com meu tio. E eu tento levar meus filhos também pro nosso sítio, certo? Isso é um ponto. O outro ponto é que você tem que ter coisas modernas na fazenda que estimulem, fora conforto. Não precisa ter luxo, ter conforto e coisas modernas. Por exemplo, nas fazendas que eu vou do Pantanal, todos têm internet. Como é que você vai estimular um cara jovem, de 20, 30 anos, ser vaqueiro num lugar que não tem internet? Esquece, cara. Entendeu? Mas o planejamento das famílias de um estímulo passa por algum tipo de assessoria. Parece que os que dão certo, tem que assistir palestra, consultar alguém. Se você tem isso natural, com vocês dois aqui, tudo bem. Mas você pode não ser natural. E o Beca mesmo falou uma vez para mim, Celinho, eu tava meio incerto sobre a fazenda. O Pedro tá bombando, é líder da bancada ruralista, Pedro Lupion. E eu vi o Pedro desde menino na fazenda. Eu era veterinário jovem lá na fazenda, e o Pedro tava lá com o Beca. Tem a irmã do Pedro, que é executiva, profissional. E o Beca chegou num ponto que falou, meus netos, será que vão estar aqui? Aí uma vez ele disse que encontrou o Soto Maior Filizola, das poções, do GIR. Sim. E falou que o Soto falou, Beca, para com isso.
saíram para jantar, ficaram até altas horas conversando sobre isso. Falou assim, até o último momento seu, você tem que preparar a fazenda da melhor forma possível. E continuar investindo nela, fazendo as coisas que você gosta. Senão os caras piram, às vezes. Falam, pô, não é que eu tô indo se não tem ninguém. Mas para ele ter esse alguém do lado dele, ele tem que estimular essa pessoa também. Se ele for um cara que diz não para tudo, não adianta você ficar com 80 anos e querer chamar o Arnaldinho. O Arnaldinho levava a gente para vegado aqui, tava toda essa molecada aí, João Marcos, tinha 20 e poucos anos, eu ia ver gado no Arnaldinho. Tava todo mundo escadinho no Arnaldinho, tudo vendo gado na IPO. Você ia ver um café, um pão de queijo, passava as 1.000 vacas pra gente, a gente curtia a tarde inteira, vinha lá, todo mundo ia. Mas os meninos estavam lá, na IPO, todo dia quase. Tá, é perto da fazenda. Seu Arnaldo já tinha feito isso com o Arnaldinho. É fácil? Tudo bem. Tem situações. Mas se não é desse jeito, do jeito que virou a empresa, o seu Artemio dá água tirada. Os 2 filhos estão sucedendo muito bem ele está no comando, mas eles já tiveram assessoria sobre isso. Um dos filhos dele é casada com a irmã de um técnico, a Nelinha, que é a irmã do Horácio. Sim. Você sabe quem está cuidando? E me ligou para saber qual é o melhor touro do Beca, que eles queriam casar lá touro de Marmoreio, por causa da confraria. A neta do seu Artemio foi num dia de campo do Beca, da confraria. Ela conversou comigo uns 40 minutos, 1 hora, para ver qual é o semi. Aí o filho do seu Artemio levou o seu Artemio lá no Beca um dia, e a menina já está com o neném. O seu Artemio vai ter bisneto agora, teve Olha só. uma bisnetinha. Tá opinando os filhos do seu Artemio, os 2 filhos, tá opinando a menina que tá de neném novo, e com certeza nesse lugar, daqui um tempo, daqui uns 15 anos, essa menina que é nenenzinha deve estar participando. Isso é muito Como importante. eles chegaram disso, se é levando para comer um fogão de lenha maravilhoso que tem no seu Artemio, faz porco no tacho lá, ou levando, ou tendo assessoria. Mas os 2 filhos mais velhos do seu Artemio, um pegou pecuária, outro agricultura, e estão há muito tempo. Eles são uns caras de 50 anos, acho que é isso, 50 e poucos anos, 50, 60. Desde que eu me conheço por gente, o seu Artemio leva eles. Então, assim, o seu Chico Carvalho fez isso com o neto. O seu Rubico fez isso com os filhos. Então, assim, como essa turma está fazendo, mas tem que levar, tem que incentivar, não pode desistir por em algum momento não ter eles junto, mas me parece que no tempo moderno tem que chamar alguém de fora para dizer, principalmente se o valor agregado ou estático nas fazendas ou no negócio é muito grande. Porque se a turma nova não vê o valor e só quer estar numa universidade em São Paulo ou no Rio de Janeiro e ir para Miami nas férias e não passar as férias na fazenda, fica difícil. Tem que pontear. Você pode ir para Miami, você pode ir no negócio que você quer, você pode ir para Buenos Aires, mas você pode ir para tua fazenda mais tempo e levar teus amigos. Tudo isso faz parte do pouco que eu posso falar sobre isso, porque eu também ainda estou num processo sucessório ainda do que era meu pai, do que eu posso passar para meus filhos. Mas algo pode ser feito, bem feito. Mas a sucessão familiar lá na Água Tirada, me parece, misturou o pessoal com o profissional. O melhor modelo na sua visão. Na minha visão, com assessoria. Tinha palestra, tinha consultor disso. Via cenário, via alguma coisa. Isso é muito importante, a gente não tinha escutado isso. Sindicato rural tem tem que ter. Isso é um ponto nevrálgico das grandes empresas familiares de agricultura, que são muito fortes e maiores que a nossa de pecuária de corte às vezes. Tem que reconhecer o que você falou, tem que passar para a nova geração que ele entenda, que ele reconheça a importância, o valor daquele trabalho, daquele bem. Você sabe o que eu falo para meus meninos, que eu acho que lá em casa talvez não dê. Até dá chance na Heloísa. Meus filhos são, minha esposa é Maia Lu, veterinária, me ajuda a cuidar, cuida dos meus negócios todos. Meus filhos, a gente não tem oportunidade de falar, o Pedro formou em economia, a Beatriz formou em gastronomia e a Heloísa está no 2º colegial. Então a Heloísa é uma expectativa. E ela fala assim, pai, eu não sei se eu vou fazer zootecnia ou veterinária. Eu falo para os 3, eu quero que vocês não vendam a fazenda nem o gado do papai. Contrata veterinário, não tem problema. Só que ela vai andar a cavalo comigo, vai tomar um café. No meio de uma tarde lá, é 1h30 de Londrina, quase 2 horas, conforme o trânsito. Ela vai, no meio-dia, voltamos à noite, ou às vezes for um final de semana. Todos, o Pedro, antes de andar, já tinha andado em cavalo. Que legal. Então, assim, só que eu não sei, acho que não tem veterinário zootecnista lá. A propriedade não é muito grande, só que eu falei, no mínimo, cuidem do gado que teu pai deixar, cuidem do gado PO que eu fiz um pouquinho, e tenham gosto pelos meus cavalos, pelas coisas que eu gosto. Mas, assim, tem que estimular a levar lá. Eu levo eles desde nenenzinho. E acho que esse papo foi especial, mas assim, Celinho, antes da gente
finalizar, voltando no início, assim, você é um jurado de referência. Estamos aqui na semana do curso de julgamento, moçada Fora de série. fazendo o curso, muitos jovens assistindo. Você como um dos jurados de referência do Brasil, o que você deixaria de conselho, né? De, sei lá, de uma trilha aí para um homem, uma mulher jovem está se formando na área da agrária, gosta de zebu, gosta de melhoramento genético, pretende ser um jurado das raças zebuínas. O que você poderia deixar de mensagem? Tem que andar bastante, não pode ver gado só em pista. Não dá para fazer as 40 que o Tavinho fez, eu fiz, ou as 50 que o Marcinho fez, ou outros colegas fizeram bastante. Tem vários. E tem que andar, fazer estágio com a turma de melhoramento genético, com a turma de seleção de programas, a turma da BCZ, se é possível. Tem escritório em quase todos os estados. Tem que andar na pista, sim. Tem que ralar, vir antes, ajudar a pesar, entender o sistema, aprender a tatuar na orelha, saber a importância do gado PO, assistir palestra. Porque vira um místico, assim, o cara quer ser juiz. Eu fiz para melhorar o nível meu de possível assessoria no final. Qual era o meu projeto de vida? Atender fazenda de gado de corte com reprodução e manejo. Legal. Eu vou lá, pô, ser juiz é legal, porque eu não só dou toque nas vacas, eu escolho quem é melhor. Ou tento falar alguma coisa para fazenda. Aí, melhora o teu nível. Se você for um veterinário de reprodução que sabe falar, um veterinário de ultrassom que sabe falar, um zootecnista de nutrição, um zootecnista de manejo que sabe escolher, ajuda. Porque a porcentagem que pode virar juiz, eu acho que tem muito mais juiz do que precisa. O quadro é um outro assunto meio filosófico. O quadro é muito maior do que o mercado absorve. Ainda mais numa fase dessa de crise antes da pandemia e agora de crescimento de novo. Então, numa fase maravilhosa. Eu peguei os resultados com o Dr. Macis Garione, superintendente da BCZ, nós crescemos muito. Né? Todo o trabalho das últimas vezes da BCZ está sendo muito bons para isso. O jurado não pode achar que ele vai ter um resultado econômico com a atividade. Mas se ele gostar muito, vai melhorar o nível dele para ser técnico de melhoramento. Vai ajudar ele a saber acasalar quando ele for um técnico de campo que vai desfrutar o programa. Se ele for um gerente de fazenda, um veterinário residente, um tecnista residente, vai melhorar o nível dele. Ele tem que saber escolher bicho. Ser juiz é um outro patamar. Agora, para ser jurado de pista, não tem um caminho só. É andar bastante, ver bastante gado, saber que a honestidade e ética não é uma questão que você tem que vir. Ela vem de berço, mas você tem que praticar ela todo dia, dentro da tua religião. Eu vou ir à religião. E eu não tenho vergonha de falar disso. Né? Sei que tem uma ou outra pessoa que não teme a Deus, mas 99% das pessoas temem e seguem alguma religião. Eu nunca vi nenhuma religião pregada para o cara ser desonesto. Verdade. Nenhuma no mundo. Então, assim, independente de adorar um animal, ou um ser, ou ser místico, ou espírito, ou ser cristão, que é a minha religião. Na igreja católica eu aprendi que primeiro você tem que amar o próximo. E em casa também. Então, o jurado tem que trabalhar bastante, ver bastante gado, estudar. Eu era rato de palestra, rato de simpósio. Nunca perdi um simpósio da BCZ. Um congresso da Nelore que tinha em Ribeirão Preto. Tinha todo ano o congresso da Nelore, uma semana. Essas coisas você tem que fazer. Aí vai formando, uma hora um cara te fala, bicho, vamos trabalhar, vamos ser juiz. Eu estava sendo auxiliar em Santa Dona da Patina, já era formado, já acasalava em fazenda de PO. Um criador, o Fernando Barros, que hoje trabalha aqui na Mata Velha, ele era veterinário da VR. E falou, eu quero fazer um juiz inédito, um criador e um juiz experiente em Araçatuba. Araçatuba tinha 400, 500 cabeças na década de 90. O juiz foi o experiente, era o Valdecir Marim, o criador era o seu Rui Moraes Terra, um grande criador de mocho e de cavalo quarto de milha, primeira Aras Terra e criador de mocho bom demais. O seu Rui, porque naquela época não tinha o ranking, então podia julgar criador. Legal. O seu Cláudio julgou, Viacava julgou, tinha alguns criadores julgaram. O Adir era juiz no tempo de criador, ser juiz. O Celcinho Basco Correia é formado, mas é criador, ele julgava. Eu auxiliei ele, de Alagoas. Então, assim, era uma outra fase. Mas eles queriam um juiz inédito. Tanto é que eu fui ser juiz em Piraju, que era pequenininho, e não deu número de gado. A Bom Jesus, 2 Bom Jesus levaram.
A do Joca, do seu Zeus e Chavantes, e a do Miltinho Pires. E cheguei lá, não deu bicho. Tinha que ter 3 ou 4 criadores. Aí escolheram o melhor. Daí quando o Fernando me falou, Celinho, você nunca julgou? Eu falei, não, eu fui em Piraju e não deu o julgamento. Não, se eu tivesse julgado uma, que veio cair o relatório aqui, não queria, era legal isso. Todo ano, eles faziam um criador, não sei se perpetuou isso muito, nos inéditos. Eu acho que uns 2 anos depois estava jogando esse painel. Então deu certo. Eu podia ter dado errado. Agradeço a Deus, deu certo. Mas eu tive um cara que olhou e falou, pô, esse cara auxilia muito. Ele tá aí por aí. Não era filho de criador importante, não tive... Mas estava no meio, Tava mexendo, no meio do tava negócio. mexendo. Já era formado, era veterinário de uma clínica de reprodução. Tava mexendo. E estava auxiliando o Santo Antônio Patins. Já tinha carteira de juiz, mas estava auxiliando, carregando prancheta e botando, ajudando a pesar. Então você tem que persistir muito, tentar alcançar por formação científica. Você tem que ler, estudar, assistir palestra. Hoje tem tantos recursos. Hoje você vê na internet as palestras, antes não tinha. Tinha que comprar livro. Né? Então, fazer tudo isso, praticar, ir para o curral e vir aqui. Uma hora vai dar certo. Se não der, você verá um criador melhor ou um técnico melhor. Sem dúvida. O Fernando Barros, que a gente já tá marcado na nossa agenda e com ele pra gente fazer uma gravação nas próximas semanas. Filho de criador, tá? Sim. Ele me chamou como veterinário da Central VR. Tem nada a ver com assessoria de leilão, nada a ver. Filho do doutor Oscar Leite de Barros, amigo meu, pessoal que auxiliava pista em Ourinhos, em Lins, depois julguei. Fazia parte de um núcleo, amigão do doutor Ubaldo Aleia. A minha base era de criadores do norte do Paraná, esses que eu citei e outros tantos que eu poderia citar, o Alcides Pavan, que me chamou para casar lá, os Schweizer da Barra Grande, o Renato Mesquita, os criadores do norte do Paraná, Cachoeira, fui estagiário com um professor meu lá, e todos os outros dali e do sul de São Paulo. Eu sou como o Jacarezinho na divisa, eu sempre cito criadores de São Paulo e do norte do Paraná. Então, o Fernando é filho de criador, foi veterinário de umas melhores centrais que tinha na época, e de um grande criatório que era a VR. Depois montou o negócio dele de leilão e hoje trabalha num grande criatório de Uberaba. Então, o Fernando tem história. Né? E o pai criava PO. Então, eu acho que vai ser um bom papo. Posso fazer uma pergunta curta para finalizar? Fica à vontade. Celinho, eu já queria fazer essa pergunta, já estava marcado aqui para fazer no final, porque eu acho que no começo do programa você citou a sua religião, citou a Deus, e muitas das pessoas a gente vê que tem uma relação muito grande quando fala entre pecuária, família e Deus. Como é que é isso para você, essa relação? Isso é essencial. Eu hoje senti falta que eu marquei 7h30 na Central, e eu queria uma missa que fosse antes das 7. Eu até entrei na internet para ver. E eu estava mais perto da Medalha Milagrosa e não fui. E tinha às 6 horas tinha na Nossa Senhora da Badia. Mas, então, assim, eu tento ir em missa quase que diária durante a semana. Isso é uma questão minha. Meu filho vai em missa diária e é um profissional moderno de economia. E minhas filhas também vão em celebrações durante a semana e vão em grupo de jovens e estão fomentando isso. No mínimo, isso te faz ser um pouco melhor conviver com o próximo, né? Num mundo tão difícil. A pecuária, ela veio por interesse, descoberta minha, mas Deus deu essa oportunidade. E o meu pai e minha mãe, meu pai de origem humilde, minha mãe filha de fazendeiro, mas também crescendo, que o avô dela era administrador, você tem que dar valor nas coisas. Né? A pecuária não tem herança de milionário nisso aí. Você tem que fazer a tua vida. Isso é bom. Você tem que se fazer crescer nisso. Mas para mim, a religião, assim, eu estou falando mais do que eu já pensei em falar e mais do que eu falei na vida sobre isso. Não falo nem microfone de julgamento, nada. Vocês me deram essa oportunidade e eu achei um momento. Fica à vontade. Mas eu sou daquele evangelho assim, reza quieto dentro do teu quarto e não divulga que você rezou. Sim. Ou não mostra se você ajudou alguém porque você quer aparecer. Faz porque acho certo. Faz porque acho certo. Eu acho isso certo. Perfeito. Essa é a minha conduta de vida. Concordo. Isso mais me ajuda e não me atrapalhou nunca em nada. O que atrapalha são as coisas ruins que ficam te puxando todo tempo. Né? 100%. E antes da gente liberar o Celinho, a gente tem brindes aqui para os nossos convidados, presentes. Aqui é um fone de ouvido. Pode ficar para você. Legal. Eu sou ruim disso. Personalizado. Preciso usar com isso. Um fone de ouvido. Você que viaja bastante para escutar o Zebucast. Você põe o fone de ouvido aí, Obrigado. vai Obrigado a todos. Vai viajando.
E aqui, Celinho, um boné com o logo do ZebuCast, pra Vou você fazer lembrar da gente. minhas caminhadas de domingo de manhã por Londrina para fazer Isso. compra, para fazer carne pro churrasco e pro mercado municipal. O boné. Vou usar esse boné com certeza. Celinho, muito obrigado pelo seu Obrigado a tempo, vocês. por essa conversa bem É, descontraída, bem... Emanuel e Gustavo, estou muito honrado por estar nesse nível, nessa casa, na BCTV que eu participei das primeiras vezes, de alguma forma, Sim. né? E vimos crescer. E por estar do lado da pista de julgamento, mas para estar falando para gente nova. Acho que o mais legal é incentivar criador novo, incentivar estudantes novos. Pecuária de corte dá resultado. O uso de touro PO é uma das maiores certezas que eu tenho na minha vida, fora ser cristão. Na minha profissão, é que o uso de gado PO dá resultado, melhora a carne, melhora leite, melhora o bolso do criador. Porque isso é tão importante que eu queria que nós fôssemos assistidos. Não vai ser ninguém de PO, os caras de gado comum. Porque minha origem é em gado de corte. Então, o uso de gado PO melhora, encurta o ciclo e dá uma carne melhor ou dá um leite melhor na mesa do consumidor brasileiro. E dá resultado no bolso. É isso que é o mais importante. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Nós da BCZ Jovem, do ZebuCast, estamos à disposição. Conta sempre com a gente. E depois vamos... O Celinho tem agenda lotada, mas depois para frente a gente marca a parte 2, porque ainda tem muita coisa para falar. Obrigado, viu, Celinho? Estou à disposição. Um abraço para todo mundo. Valeu. Gustavão, Mano, foi um prazer estar isso. junto com você. Uma baita de uma aula. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem. O ZebuCast, esse episódio inteiro, sem cortes, vai estar no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Você pode assistir completo no YouTube. No Spotify. Tem para você baixar no Spotify enquanto viaja, tá escutando esse papo. E também vão ter os cortes no Instagram. Então, não tem jeito de você não ver a gente. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.